A gente tá vendo a questão do pênalti, se vai ser marcado ou não. Pro time do Inter, se foi pênalti, não foi, enfim. Vamos ver o que o árbitro tá fazendo. Ele tá demorando demais. Tá demorando demais o árbitro do jogo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Vinícius. Pois não. Agora sim, saiu do vídeo o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Ele dá o cartão pro Dorival Júnior por reclamação. Ele tá caminhando agora em direção ao gramado. Vamos ver a decisão do árbitro. Ele aponta pênalti. Pênalti pro Inter. Pênalti pro Inter. Chance do empate. Bem marcado o pênalti pro Inter no último lance do jogo. Kaká conseguiu essa façanha. O fraquíssimo Kaká, jogador do Corinthians. Pênalti pro Internacional bater. Impressionante a besteira que fez o Kaká. Pênalti pro Inter, bem marcado, viu, Pretzel? Viu, Ronaldo? Ó, no meu futebol, eu tô falando por mim, tá? Eu não marcaria. Pênalti de VAR brasileiro. Hoje no Brasil é assim, o VAR caça e dá pênalti. Eu acho que o Bruno Henrique chegaria na bola, mas eu acho que ele chutaria a bola na arquibancada, na minha opinião. Mas é pênalti à la brasileira, é isso aí. Pra mim, pênalti, e tem que descontar do Dorival Júnior em colocar o Kaká em campo. Daqui a pouco ele ia colocar o Félix Torres também. Então isso aí a gente sempre falou, ó, jogador ruim, chega uma hora que você tem que colocar ele em campo, e acontece esse tipo de coisa. Ah, mas aos 54 minutos do segundo tempo, é pênalti. E quem colocou ele em campo tinha que ser multado, no caso Dorival Júnior. Essa é a minha opinião. A gente falou o jogo todo que ele perdeu todas as bolas. Todas as bolas que ele foi. E ele continuou em campo, Ronaldo. E ele deixou o Tchoca no banco. O Tchoca jogou contra o Flamengo aqui na arena, e foi bem. Agora ele vai, tira o Tchoca e coloca o Kaká. Então, pra mim, esse empate, se acontecer, porque tem o Hugo aí ainda, né? O Hugo é o pegador de pênalti. Agora, o erro foi do Dorival Júnior de colocar ele em campo. E se deixar o Félix Torres no banco, uma hora vai ter que colocar também. Foi expulso o Dorival, viu, Ulisses? Está reclamando bastante, fez o sinal de acabou o jogo com as mãos e tá fora o Dorival. E já tinha acabado mesmo, que tava com quase 50 minutos e 30 segundos. Tinha passado 30 segundos já do acréscimo do árbitro. Mas enfim, ele deixou cobrar o lateral e pronto, ué. É pênalti pro time do Internacional bater. Carboneiro pra cobrança de pênalti pro Inter. Hugo no gol. É pênalti pro time do Inter. Carboneiro vem para a cobrança. Hugo no gol. Carboneiro na bola. Hugo no gol. Partiu pra bola. Carboneiro bateu. Gol do Internacional. Carboneiro para empatar o jogo. Hugo acerta o canto, mas não chega na bola. No último lance do jogo, Kaká faz uma besteira como sempre faz. E o Corinthians toma o gol de empate. Um para o Inter, um para o Corinthians. Hugo ainda toca na bola, mas não consegue fazer a defesa incrível. Carboneiro para o Inter. Inter 1, Corinthians também 1. Ô, Sonda! Quase, Ulisses, deu pro Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O pênalti não foi tão bem cobrado assim pelo Carboneiro. No último lance do jogo, que vai dar o que falar, de muita reclamação do Corinthians. Pênalti duvidoso marcado pela arbitragem. O Inter empata, Carboneiro bateu no canto direito, o Hugo tocou nela, quase fez a defesa, mas não conseguiu. O Inter empata 1-1 aqui no Beira-Rio, Ulisses. Muito bem, o tempo já tinha estourado no momento do cobrança de lateral, estava com 50 e 30, mas não quer dizer nada. O juiz mandou seguir. Pretzel, Ronaldo. É isso, o empate eu vou dizer, viu, pelo que foi o segundo tempo, um empate injusto. O Corinthians jogou melhor do que o Inter, mas parou de atacar na segunda etapa. Time mal fisicamente, mal preparado. E o Dorival foi bem expulso, viu? Mas o árbitro errou. 5 minutos são 5 minutos, não 5 e 30, né? Certo? Hein, Pretzel? Não é? Em relação a isso, sim. Sim, então tá bom. Fim de jogo no Beira-Rio, 1 pro time do Corinthians, 1 pro Inter, um Corinthians, time do Corinthians cerca o árbitro. Na Bandeirantes, quem vem a você? Alô, Rogério Assis.
Valeu, Ulisses, aqui na Vila, são 5 minutos do primeiro tempo. Roleiser, entrada na grande área, 0-0, puxado pela camisa, a arbitragem não marca falta. Grêmio vai no contra-ataque lá do esquerda, bola aberta para o Arthur, domina, marcado, dá o come, sai do João Schmidt, lança a bola para o capitão Edenilson, na direita, aberto pela ponta, perde bem aberto desse lado, o Pavon chegando, dá na linha de fundo, tenta a jogada individual, tentou driblar, trava a defesa na marcação, Escobar tira, levanta a bola para o ataque, ela vai direto para fora, em lateral é bola para o time do Grêmio cobrar. Começo de jogo na Vila Belmiro, são 5 minutos 40 segundos, placar de 0-0 com um bom público aqui na Vila, em Everton Ramos. Torcedor do Santos que se faz presente e o do Grêmio também para acompanhar essa partida importante, principalmente na parte de baixo da tabela, meu querido Rogério Assis. É lateral ataque do Grêmio para a cobrança, vem Gustavo Martins, vai colocar dentro da grande área. Edenilson, André lá dentro, Pavon chega também. Ao lado do Alisson, 6 primeiro tempo na grande área, a bola sobe a defesa de cabeça, tira aqui dentro de cabeça, toca para fora a bola, Alexis Duarte, ela volta na ponta para Gustavo, adianta o passe, travou com ele a marcação, a arbitragem não deu a falta, deu. Ele havia dado a vantagem, mas para agora para chamar a atenção do jogador do Grêmio, Everton, sem cartão. Sem cartão, a falta marcada do Gustavo Martins, ele que está improvisado na lateral direita, né? É zagueiro, mas está dando a vaga ali do Marcos Rocha, que saiu machucado no último duelo contra o Vitória, era dúvida para o jogo de hoje na Vila Belmiro, então Mano Menezes faz essa mudança, coloca o Gustavo Martins na lateral direita, improvisa ele na lateral direita, ele acabou pegando forte ali o Zé Rafael, falta marcada, mas sem cartão amarelo aplicado no campo de defesa do Peixe. 7 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 na Bandeirantes, o Campeonato Brasileiro. É a 26ª rodada. Sai jogando o Peixe, meu campo, Zé Rafael inverte perna esquerda. Na direita, pela ponta, bem aberto, o Barreal. Se apresenta Mike. Barreal para Roleiser, trava a defesa. Barreal insiste. Marcação por dentro, ganha na marcação com o time do Grêmio. Já toma Pavon. Tenta a vida, Barreal vem. Roleiser também. Mike para tomar a frente, ganha pro Peixe pelo meio do campo com liberdade, domina a bola e recua, toca pelo meio mais atrás com o Luan Pérez. 7h30, primeiro tempo, placar de 0-0 para Santos e Grêmio. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Na esquerda, Guilherme, driblou Gustavo, entra na área, sai da área, entra, cruzou pro gol, ela quica, de cabeça na primeira bola, tira Marlon, botando pra linha lateral. Se atrapalha na primeira bola, depois toca para fora, arremesso lateral, cobra do Barreal para Roleiser pela direita, marcado, tenta driblar, 2 em cima, Arthur chega na cobertura, a torcida para a área, levantou para o gol de cabeça na marcação do Uriaga, tira a bola, voltou para João Schmidt, no peito domina a bola, André trava, vem Edenilson, travou o Schmidt, marcação atrás, tomando a frente, Gustavo Martins, André na direita, tenta jogar para o ataque, ela volta, recuada, Alisson não chega, Brazão com o pé da mídia, levanta a bola da esquerda para o Escobar, ele põe no peito e joga bem aberto na sua defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. Aos 8h30, primeiro tempo, o Peixe ataca a bola aqui atrás com o Barreal, domina com liberdade e joga pelo meio do campo, placar de 0-0, Sonzão da Bandeirantes na Vila, com Marquinho Conceição no comando dos botões aqui na cabine, ao lado dele o Marcos Mesquita, com Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica, no youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial nas imagens, Alexandre Marques, Alessandro Awad, estado digital. Domina Guilherme, recua, dá para Zé Rafael. Põe a Guilherme de volta. Gustavo Martins coloca o pé, toma com o time do Grêmio marcado. Lautaro em cima, levanta a bola para o Alisson. Escobar vai, atropela, falta. Escobar comete a falta para e marca Paulo César Zanovelli da Silva. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 9 minutos e meio, primeiro tempo. Leandro Quesada, o comentarista Bandeirantes para Santos e Grêmio. 0-0, Quesada. Tudo certo, Canhão? Pois é, né? Esse início de jogo aí, o Santos pressionando bastante a equipe do Grêmio. Grêmio se defendendo ali como pode. Visivelmente preparando o contragolpe para tentar encaixar, quem sabe, o primeiro gol na Vila Belmiro. Santos ligeiramente favorito no jogo desta noite para buscar esse resultado positivo jogando em casa, Canhão. Na pequena área, pressão no goleiro, Grande, toca a bola para fora, para a linha lateral, arremesso, o Santos cobra na esquerda.
10 minutos do primeiro tempo. 0-0, arremesso lateral para fazer cobrança. Escobar pede, lançado no fundo. Recua, devolve a bola para Zé Rafael. Entrega pelo meio, recomeça a jogada para o zagueiro. Domina Alexis Duarte. Toca para Mike. Mike aberto pela beirada do campo. Vira de volta. Roleiser para Mike outra vez. Barreal passa na ponta. Mike dá aquela olhadinha, mas não passa a bola para ele. Lança atrás de volta. A bola com o zagueiro Alexis Duarte. Na Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional, 26ª rodada na Vila. Santos e Grêmio, 0-0, Pedro Cohen. Passando rapidamente pelos resultados da rodada. A rodada que começou ontem com Atlético Mineiro 0, Juventude 0. E hoje às 7 horas teve Palmeiras 3, Vasco 0. Mirassol 1, Bragantino 1, Sport 2, Fluminense 2. E jogo que acabou de acabar, Internacional 1, Corinthians 1. Em andamento no mesmo horário de Santos e Grêmio, Botafogo 0, Bahia 0. 11 minutos, primeiro tempo, essa bola está jogando atrás do Santos, Luan Pérez, para a meia direita, vira para João Schmidt, marcado por dois do Internacional, sai de Arthur, dá atrás a Guilherme, de primeiro levanta Schmidt, passe errado, Dodi ganha para o Grêmio, toca Arthur pela meia esquerda, marcado pelo João Schmidt, tenta driblá-lo, balança de um lado para o outro, sai da jogada, inverte bem, laça a bola do outro lado, vira a jogada com Gustavo Martins, domina e sai jogando lateral com liberdade, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com os grandes clássicos em disputa pelo acesso a já. 11:30 primeiro tempo na Vila, com grande público, 0-0, Santos e Grêmio, na esquerda Malo domina com o Grêmio, já faz o drible, sai do Barreal, enfia a bola para a esquerda para Pavon, pelo meio o André, na direita o Alisson, Pavon limpou, travado, ela volta na área, André para chegar, toca Luan Pérez de bico, mandando para fora, para a linha lateral, e quase ela fica no pé do Alisson. Essa deixou o torcedor do Peixe assustado, hein, Everton? Chega com grande perigo o Grêmio pelo lado esquerdo do campo de ataque, com uma bela jogada do Pavon. A marcação do Peixe afasta e ela ia sobrando pro Alisson. Por pouco, retirada pela linha de lado, o Grêmio segue no ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. Dominator pelo meio campo do time do Grêmio, com liberdade, já envia a bola para a ponta esquerda, Marlon se apresenta bem aberto desse lado, no que para, a breca marcado por Barreal, entrega atrás, vira para o Edenilson, pressão do Zé Rafael, Edenilson devolve a bola com o zagueiro, para Wagner Leonardo, que domina e inverte para Noriega, sai jogando pela direita, marca Lautaro, envia no meio Noriega, dá Edenilson toca, para Dodi pela ponta, Guilherme toma, dá Lautaro, que volta a bola para Guilherme, lá na esquerda, Escobar dispara, lançado, passa da bola, Lautaro Carrinho, ela bate Edenilson, volta para Guilherme, recua a bola com Zé Rafael, Lautaro com a carta do Guilherme, passe a curta, a defesa tira mal, Roleiser, dominou, limpou, um canhão, grandão, sensacional, espalma para escanteio, saída errada do Grêmio, um canhão do Roleiser da entrada da grande área, e defensão de Gabriel Grando, Everton. Uma defesaça do goleiro do Grêmio numa bela jogada do Santos, que começa com uma roubada de bola do camisa 11, Guilherme, e chega rente ao gol para Roleiser. Ele ameaça e manda de pé na esquerda uma bomba, escanteio na bola, Bael bate. Entrada na grande área, o Escobar limpou, pé esquerdo direto, Grando! De novo ele manda para escanteio, que pressão, Everton! Mais uma chegada do Santos na cobrança de escanteio de Barreal, ele toca para o Guilherme e eles encontram na entrada da grande área Escobar, mais um chute, novamente de canhota, mais um argentino na bola, e o Grando se engrandece para mandar de novo pela linha de fundo, nesse momento caído aqui, recebendo um atendimento, mas é escanteio, mais uma vez Barreal na bola. 14 minutos, o Santos cobra escanteio, Barreal, pé esquerdo, lado esquerdo para a grande área, Alexis Duarte também lá dentro, com Luan Pérez, autorizado, Barreal, levantou pro gol, defesa corta de cabeça, ela sai da grande área, fica na meia esquerda para Guilherme, domina longe para bater pro gol, entrega de volta a bola para a esquerda, para Barreal, levantou, vai desviada na pequena área, a bola passou, Zé Rafael tentou, pega Grando! Quase põe no pé Zé Rafael, ele até se machucou, saída errada do Grando na pressão, Marlon tentou, ganhou Marlon, Arthur domina e vai jogando. Outra vez o Santos cria uma grande chance, Everton. E o Barreal ficou reclamando, saiu reclamando nessa jogada, ele queria um toque de mão do Dodi na sequência, o árbitro não parou o jogo, segue a posse de bola para a equipe do Grêmio. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante.
Grêmio cobra a falta e sai jogando pelo meio campo, 0-0 na Vila Belmiro pela 26ª rodada do Campeonato Nacional. Santos e Grêmio jogando e você ligado, é claro, na maior rede de rádios do Brasil. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou Michel Lopes na mesa de som, na central técnica dupla. Caiane Martins e Beto Rebeque marcando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional Vila, Santos Grêmio, 0-0, Pedro Cohen. Se o Santos vence o Grêmio hoje, Canhão, pode chegar à 13ª colocação e assumir a posição que agora é do Corinthians, que acaba de empatar com o Inter no Beira-Rio. Lautaro ia voltando muito à frente, tá marcado o impedimento. Cobrou o Grêmio com pressa e aí deu no pé do Guilherme. Entrada na grande área, Roleiser para trás, Roleiser. Já dizia, dá João Schmidt, enfia pela linha para Barreal. Tenta o chapéu, sai do Pavão, só chuta depois e perde a bola. Pavão recupera com o time do Grêmio para tomar. Schmidt chegou, fez a falta, cartão para o João Schmidt aí, hein? Ele usou o bração e foi lá para fazer a falta e a galera tá chiando, Everton, mas essa é para cartão. Não há discussão. É o antijogo, né, Canhão? Tava tentando escapar pelo lado esquerdo após ter recuperado a posse de bola, inclusive após um desarme ali. O Pavão foi derrubado pelo João Schmidt, pinta o primeiro cartão amarelo do jogo pro camisa 5 do Peixe. 16 minutos e meio, primeiro tempo na Vila. Placar de 0-0 para Santos e Grêmio. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Lateral Peixe cobra pela direita, Mike para fazer a cobrança, remessa, João Schmidt de primeira, devolve a bola na entrada da grande área para Luan Pérez, domina, marca em cima dele, volta André Henrique, ele toca na canhota, Guilherme fecha, marca Gustavo Martins, Guilherme chama, falta Gustavo do bico por baixo, toca a bola para fora pela linha lateral, em arremesso para o Santos cobrar. Leandro Quesada, 17 primeiro tempo, até aqui só o Santos criando chances, 0-0 Quesada. É praticamente, Canhão, um ataque contra a defesa, né? Um treino de ataque contra a defesa. Só agora o Santos está trabalhando um pouco mais no campo defensivo, porque o Mano pediu aí para as linhas do Grêmio, não é? Irem um pouco mais para o ataque, mas amplo domínio do Peixe. Tá faltando essa bola entrar, né? Porque a gente já viu várias vezes o Santos fazer isso na Vila e depois tomar o gol. Olha o Santos aí. Na esquerda, jogada com Guilherme, recebendo pela meia. Domina e volta para o Escobar, que toca ao lado, vira Luan Pérez, dele na direita, na ponta. Mike se apresenta, Pavão marca de longe. Mike toca na direita, mais aberto a Barreal. Ele dá uma olhadinha para colocar na grande área. Levantou para Zé Rafael, grande no alto, subiu. É dele, mole, chegou e pegou. Com a mão já sai jogando e enfia essa bola para a direita com o lateral Gustavo Martins. Lá vem o Grêmio para atacar, Gustavo é canhoto pela direita, adianta a bola, perdão cumprido, Alisson atrás, domina Gustavo, encara de volta o Escobar, tentou Escobar do cair, o Gustavo ganhou dele, partiu para cima do Luan, entrou na área, outra fita, bateu prensada, vai sair Brazão, soltou, gol aberto, voltou, sozinho, livre, bateu, o Alisson é gol! Gol! Ele começa a jogada pela direita, vem fazendo fila, entra na área, aí é o medo dos zagueiros do Santos, se encostar ele cai, é pênalti, chuta, o Brazão sai todo esquisito, espalma pra frente, bate na bola todo esquisito, o ótimo Gabriel Brazão, e de volta a bola se oferece pro Alisson, ele manda pra dentro do gol do Peixe, o Grêmio faz 1-0 aqui na Vila Belmiro. O futebol, o Santos é melhor, cria uma chance atrás da outra, mas não faz o gol e aí leva. Grande jogada no garoto Alisson, Grêmio, Santos 0 Brazão, não tem jeito, tá feito, 1-0 Grêmio, Everton Ramos. Assim como no duelo contra o Bragantino, Santos dominava, mas quem não faz, leva, escapada pelo lado direito de Alisson, ele, o escolhido para substituir o craque William, que teve aí uma lesão confirmada no fim de semana, escapa pelo lado direito, deixa Escobar no chão. Logo depois da bola dividida, o Gabriel Brazão sai um pouco estranho na bola. Ela volta aos pés do camisa 47, que só tem o trabalho de mandar pro fundo da rede com o gol aberto. Terceiro gol de Alisson na temporada. Ele faz então o primeiro na Vila. Agora o Santos tem 0, o Grêmio 1. E vai pro VAR.
Paulo César Zanovelli da Silva vem pro monitor. Eu não consigo me lembrar de alguma irregularidade no lance, Leandro Quesada. Se tem, qual é? Você se lembra? Eu tô revendo o lance aqui, não tem nenhum toque de mão. Só se na origem da jogada aqui atrás, na defesa do Grêmio ainda, né? Ou falta lá no Escobar, quando o Alisson ganha naquela primeira trombada? Teria um porque toque no cotovelo. é normal, né? Teria um toque no cotovelo do Edenilson, tá? Tô Do revendo Alisson. o lance aqui, deixa eu ver. Aqui no telão da Vila a gente não consegue ver o lance, não estão passando o lance. Eles geralmente passam. Vamos esperar para ver se no telão mostram aqui. Quando há o chute do Alisson e aí o goleiro do Santos cai mal, inclusive a bola bate no rosto do goleiro do Santos, na volta, a bola bate na mão do Edenilson, tá? Eu acho que ele vai anular o gol. Tá vendo aí? Se Mas, fosse direto na mão hein? do Alisson, já ia, não ia valer, né? Porque na mão do cara que faz o gol não pode. Aí não, Aí precisa ver se ele vai avaliar, se é intencional, enfim, se há a intenção. Continua no vídeo aqui o Paulo César Zanovelli da Silva. Ele vai voltar pro campo. Como toda tá mão, voltando pro campo. Vai anular, né? Vai até o meio campo, faz o sinal do monitor e... Esse som da torcida na Vila mostra o que aconteceu aqui, Quesada. É isso. A gente matou aí, né? Com a ajuda do nosso Pedro Cohen, que tá vendo também aqui o jogo no monitor. Mal o Brazão, né? Agora é incrível, porque o Brazão, ele cai muito mal, a bola bate meio no peito, aí dá uma escorregada no rosto, e aí bate na mão do Edemilson. Pênalti brasileiro também, né? Na Europa é difícil marcar um lance desse, hein? Mas tá aí. E a torcida volta a se animar com a não confirmação do gol do Alisson. O Quesada, mas o Alisson faz uma jogadaça, ele sai do meio do campo. Maravilhoso. E vai driblando todo mundo também, né? Ninguém chega. E quando entra na área, aquele medo de se encostar, o cara cai, né? Exato. E sorte, né, que o gol foi anulado, porque ele sai do campo de defesa, faz o Escobar de gato-sapato e marca o gol, né? Depois dessa confusão na área. Enfim, o Grêmio na primeira chegada quase, não é? Faz o gol oficial aí, 1-0 no placar. E o Grando não bicudo errado, e bota a bola para fora, para linha lateral, arremesso para o Peixe, bater na direita. Metade da metade, 22 minutos e meio, primeiro tempo. Na Vila, seguimos com 0-0 para Santos e Grêmio. Lateral cobrado para Schmidt atrás da Barreal, que toca mais atrás com o Alexis, domina Alexis Duarte. Dele por dentro, Luan Pérez, tem Escobar aberto do lado esquerdo. O Santos joga 0-0 Vila para Santos e Grêmio. Na Bandeirantes você ouve o jogo. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Rebate a frente do zagueiro Noriega, a bola vai desviada, toca no pé do Lautaro e sai pela linha lateral, arremesso o Grêmio na direita, vai jogar 23:30, primeiro tempo 0-0, Santos e Grêmio. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com a confiança, se é na Nakata, você sabe. Pode contar, arremesso lateral vai ser cobrado. Gustavo Martins arremessa a bola pela ponta. Alisson tentou o calcar, tentou a bola, bateu na marcação do Luan Pérez. Descida, cai no meio da galera. É lateral para o Grêmio, bater na direita. 24 no primeiro tempo, com placar de 0-0. Vila Belmiro, com muito calor em Santos essa noite. Santos e Grêmio 0-0. E tá aqui, é claro, a torcida no Grêmio em grande número. Eu tô aqui no seu espaço, à direita do seu rádio. Como diria o maravilhoso Paulo Soares, bem pertinho da gente aqui, né, Everton? É isso mesmo, inclusive teve 1 minuto de silêncio antes da partida, justamente em homenagem ao Paulo Soares, que nos deixou aí nos últimos dias, tá? Em alguns instantes o árbitro da partida estava chamando a atenção de um dos gandulas por aqui, viu, Canhão? Lateral, Peixe já joga na sua defesa aos 24, primeiro tempo, placar de 0-0. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Sai jogando João Schmidt, lança Luan Pérez na esquerda, marcado, Denilson pra cima, na ponta, peito do Guilherme, bela assistência, Escobar dominou na área, um canhão, bate no ombro do Noriega, Escobar da sobra chuta, bate em Gustavo Martins, ele mesmo assim pega a sobra, recua, entrada na grande área, Zé Rafael cruzar, errado, Lautaro levanta de voleio, bateu, fora! Pelo
o giro do Lautaro Dias, dominando para canhota e mandando por cima do gol, Everton. E uma boa jogada de insistência de Escobar pelo lado esquerdo do campo de ataque. Ele tentou uma, duas e na terceira foi Zé Rafael quem cruzou para ele. Lautaro Dias fez um gol e deu uma assistência no jogo anterior. Será que hoje é dia dele? Chutou sobre o gol pela linha de fundo. Chega o Santos no momento em que o Guilherme está caído no gramado. Na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão. 26ª rodada, Vila tá 0-0. Santos e Grêmio, Pedro Cohen. Canhão, na Copa do Mundo Sub-20 o Brasil vai perdendo para Marrocos. Os marroquinos chegaram a abrir 2-0 e aos 46 minutos do segundo tempo, Iago diminuiu para a seleção brasileira. Agora o Brasil é terceiro do grupo. Boa viagem para você que está com a gente. Boa viagem, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Pavão disputa, Mike chega, a bola batendo o Pavão lateral pro Peixe. Tá marcando o bandeira aqui pertinho de mim, o Nailton Oliveira. Pro Peixe, essa bola em arremesso lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Zé Rafael domina meio campo, dá Chibit que toca, Guilherme na meia, ajeita para Zé Rafael, Edenilson toma prensa, Zé Rafael carrinho, recupera-se, toca para trás a bola, volta o bom deixa ainda, Luan Pérez atrás, vira para Guilherme, na esquerda Bertão, já dispara pela ponta do Escobar, pedindo, caminha Guilherme, entrega pela meia, vira a bola para Zé Rafael, pede no meio, Barrel, tenta Lautaro, toca no carrinho, tira aqui atrás, Noriega de cabeça, Guilherme, na área, Barrel, dominou, bateu direto, prensada em Gustavo Martins, ela vai para fora, era Alisson quem voltava no carrinho. Um canhão do Barrel, escanteio Santos na esquerda, agora Everton Ramos. E ele chega mais uma vez o time do Santos pelo lado esquerdo, com o Alisson voltando, recompondo e ajudando na defesa. Bota pela linha de fundo, escanteio que o mesmo Barrel bate. 27 minutos do primeiro tempo, Santos atrás do gol, 0-0, Peixe bate escanteio lá do esquerdo. Barrel para a bola, autorizado, levantou para Alexis, cabeceou no bolo, muito alto, defesa corta. Guilherme na sobra, ela quicou, ele bateu direto, a bola passa na pequena e vai para fora. Ele enfia o butinão e ela vai à esquerda do gol na linha de fundo, Everton. Quando a marcação da equipe do Grêmio tirou, ela sobrou pro Guilherme. Ele manda de primeira pela linha de fundo, tiro de meta pro Grando. Agora Canhão, havia uma dúvida quanto à presença de um camisa 10 na Vila Belmiro. Mas agora o telão do estádio revelou, Neymar está entre nós. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva Mais, premiada do Brasil. O Grande levanta a bola para o ataque, sobe de cabeça no Pérez, a bola vai pela ponta para Mike de cabeça no meio para Lautaro, cabeceia, Wagner Leonardo tira, ela vai para o Grêmio, lado esquerdo para Pavon, domina Mike, o enquadra, domina Pavon, faz a inversão, Zé Rafael domina bem pro Peixe, vem contra-ataque, domina Zé Rafael, caminha, dá uma olhadinha, nossa, alguém de branco, vira para Mike agora, sai do Pavon, deixa a bola chegar para Roleiser, na direita ainda no próprio campo, enfia pelo comando para Guilherme, ele Gustavo Martins de cabeça, Gustavo é alto, tira, rebate no meio, tira, a bola vai na ponta direita, para chegar Alisson, meio Escobar, carrinho, opa, tocou primeiro o Escobar, sai do Alisson e devolve a bola, entrega Luan Pérez outra vez, 28, primeiro tempo 0-0, de Luan, Azartel que enfia a bola para a ponta esquerda, para Escobar que devolve ela, pelo meio campo Luan Pérez que toca, Alexis Duarte no meio, marca em cima dele, André Henrique, Alexis vira a bola, bota para correr Roleiser, André enquadra, tenta tomar a frente, encara bem na marcação, Roleiser gira, domina e volta a bola, dá para Schmidt, põe na área na esquerda, Guilherme, fecha aqui, cabeceia para trás a bola, Escobar, a bola vai saindo pela linha lateral, no toque errado do Guilherme, em bola para o Grêmio jogar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Chegamos a 29 do primeiro tempo. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. Quinto sinal está marcando 10 da noite em ponto. Quesada 0-0 Santos e Grêmio. O torcedor santista está preocupado. Um deles especial, o Neymar, que está vendo o jogo, né? Agora um big close nele aqui na imagem oficial. Preocupadíssimo o Neymar com o que está vendo, né? O Santos vai, toca, troca passes, trabalha ali pelas laterais, pelo meio. Tem o domínio do jogo, tomou esse susto do gol que foi anulado, mas não consegue criar nenhum lance tão perigoso assim, Canhão.
Guilherme no meio tentou a defesa, rasga, Didico tira aqui atrás o Arthur, a bola volta sendo o peixe para Alexis. O zagueiro tá sozinho, dá uma olhadinha pro Brasão, não volta, agora volta com o zagueiro, começa atrás com o Luan Pérez, com quase 30 primeiro tempo, 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. João Schmidt na esquerda faz a primeira pinta, Chu Escobar aberto na canhota, Guilherme chega, chutou prensado, escanteio. Alisson travou o escanteio, Santos na esquerda, Everton. Mais uma vez o Alisson chegando por ali, tirando a bola pela linha de fundo e tá sentindo, viu? Numa jogada trabalhada pelo Santos com o João Schmidt. Veio abrindo, podia chutar não, lançou pro Guilherme, o Alisson chega cortando e agora segue caído no gramado da Vila Belmiro, mas o Peixe tem escanteio e o Guilherme tá ali na bola. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso à CNJ. O Guilherme ajuda o Alisson a se levantar, está sentindo a coxa direita, atacante, bom atacante do Grêmio. Escanteio, Santos cobra, 30 minutos e meio, primeiro tempo na Vila. Guilherme bate, pé direito, lado esquerdo, na grande área, João Schmidt, Zé Rafael. Alexis aqui, com Lautaro também. Guilherme vai deixar a cobrança pro Roleiser, foi ele para cobrar. 31 minutos, primeiro tempo, Roleiser se prepara, perna esquerda, ponta esquerda. Autorizado, levantou pro gol, tentou de cabeça, tira a marcação atrás com o Gustavo Martins de cabeça, o cara é grandão, a bola volta lá do esquerdo para o Santos, para Guilherme, tenta driblar, marcado em cima dele, volta Dodi, Guilherme balançou para tocar, colocou na grande na bola, se estica tudo para tomar a frente, André, o centroavante ganha, enfia na ponta pro Arthur, tenta a fita, cobra, chegou cometendo falta. O Zobraço acaba chegando por baixo, comete a falta, é tudo que o Grêmio queria. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. Chegamos a 31 minutos e meio do primeiro tempo. É na Bandeirantes que você ouve as emoções do Campeonato Brasileiro. Vila, Santos e Grêmio tá 0-0, Pedro Coen. Santiago Rodrigues abre o placar para o Botafogo lá no Engenhão. Agora o Botafogo vence o Bahia por 1-0 e assume a posição do Mirassol no G4. O Botafogo agora é o quarto colocado do campeonato. Santos rouba essa bola pelo meio campo, Zé Rafael recebe ela, Roleiser dispara por dentro, na ponta esquerda, Guilherme levanta o bração e perde, já lançado, Guilherme domina a bola, 32 primeiro tempo, toca ao lado, vira o passe, dá para Zé Rafael, toca do lado para João Schmidt, marcado, volta a bola, lança no Luan Pérez, que vira a bola pela direita com o outro zagueiro do Santos, fecha Abeltão, Alex Duarte, tem liberdade, caminha, carrega, puxa a marcação do Edenilson, tá na ponta, passa para Mike de cabeça, Pavon tira, vai bem na marcação e toma, Marlon pega a sobra com o time do Grêmio, 32 primeiro tempo, 0-0, tenta limpar a bola, bateu no Barreal, se oferece pela ponta com o centroavante, fica para André Henrique, de volta o passe na ponta para Marlon, marcado por Luan Pérez da frente, Luan Pérez. O Marlon caiu reclamando que foi atingido com o braço do João Schmidt, hein? Mão no nariz, vai parar o jogo, Paulo César Zanovelli da Silva, para atender o jogador do Grêmio, e aí o VAR pode dar uma olhadinha para ver se teve asa do Schmidt pegando nele mesmo aí, Everton. Com a ira do torcedor santista que reclama muito da jogada, era mais uma escapada do Grêmio pelo lado esquerdo do campo de ataque, tá caído no chão, o árbitro para o jogo, para o atendimento ali nele, né? E agora então o aguardo do que pode acontecer. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. 33 primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, por enquanto 0-0, Santos e Grêmio. Quesada. É um jogo muito disputado, muito corpo a corpo, uma certa dinâmica, uma certa velocidade, mas assim, poucas chances claras de gol, né? O Santos chegou duas vezes, o Grêmio fez ali uma defesa meio no reflexo e tal, e esse lance do gol que foi anulado, né? O gol do Alisson depois da bela jogada do Alisson. Por enquanto, uma disputa muito intensa pela bola no meio campo, muita marcação cerrada, mas chances ofensivas realmente, nesse quesito o jogo é pobre. 33 minutos e meio, o primeiro tempo, essa bola volta para o Peixe na canhota, Escobar domina, dá Luan Pérez que entrega na meia para Alexis Duarte, abre a bola para a direita na ponta, o Barreal quem chega na jogada completamente aberto, devolve a bola Roleiser, de volta para o Barreal que entrega de volta para Roleiser, Santos troca passes pelo meio do campo, marca em cima o centroavante do Grêmio, André Henrique, toca Roleiser, dá a bola para a esquerda, Luan Pérez, na esquerda se mexe Guilherme, passa o Escobar pelo dentro, bola aberta para João Schmidt, tem Alexis da direita, o zagueiro já passa, recebe a bola, vai no fundo, Alexis Duarte como se fosse um ponta, toca do ladinho, bola para Roleiser por dentro, de primeira, abre bem a passada pela ponta Barreal, Alexis de volta no meio, para Barreal, na direita outra vez, para Roleiser, posição legal, cortou para canhota, para cruzar, devolveu para Barreal de frente, dá para bater, clareou, limpou, na meia lua, bateu!
Bandeirantes, o canal do esporte. Vem pra Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet simples e num instante. Quase que ele mandou essa bola no canal 2, hein, Everton? Que bicudão, hein? E ele foi adiantando, foi tirando da marcação, o torcedor foi ficando naquela expectativa, mas na hora do chute ela se perdeu direto pela linha de fundo, muito longe. O torcedor agora reclama da demora do Gabriel Grando para repor a bola em jogo. Sonzão da Bandeirantes mostra para você com o Marquinho Conceição no comando aqui da Carrapeta. Sonzão Bandeirantes aqui na Vila. A torcida vaiando a saída demorada do goleiro do Grêmio, Gabriel Grando. Cai no meu campo essa bola com o time do Grêmio. Para Pavão na canhota, recua, dá Marlon, encosta ao lado, pede o Arthur. Devolve a bola, começa aqui atrás com o Wagner Leonardo. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 35 no primeiro tempo. 26ª rodada do Campeonato Nacional. Que ano que vem começa em janeiro. Santos e Grêmio, 0-0 Pedro Cohen. Com esse empate o Grêmio vai chegando a 33 pontos, não se mexe na tabela, segue no 10º lugar. O Santos também não se mexe, segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas chegando aos 28 pontos. O Quesada, então, ano que vem é meio de semana um, final de semana outro campeonato, é isso? Paulista num dia, no outro brasileiro. É isso, o Paulista praticamente os finais de semana, né? Com 2 datas no meio de semana. E com 12 datas, é o que a federação vai acertar aí com a CBF. Em vez de 16, 12 datas para o Campeonato Paulista. E o Brasileirão de janeiro a dezembro, hein? Que coisa. Uma paradinha para a Copa do Mundo. Se o Abel já reclamava do calendário, imagina no que vem como é que vai ser então. 36,5. Vai ter razão de reclamar também, mas não vai acabar nunca, jamais. Guilherme atrás, toca no meio, bela bola para Roleiser, dispara, o Arthur vai na caça. Roleiser ganha, o Arthur coloca o pé, bate no Roleiser, volta. Falta do Arthur, que começou um pouco atrás, a torcida quer cartão. Se bobear, quem vai tomar cartão é o Zé Rafael, né? Pela reclamação. Agora sim o Zanodelli vai lá. E dá cartão pro Arthur, né, Everton? É isso aí, primeiro cartão amarelo para jogadores do Grêmio na partida. Arthur, camisa 29, vinha carregando o Roleiser, foi empurrado pelo jogador gremista. Falta, o Santos vai ter chance, inclusive, de manter a posse de bola no campo de ataque. Cobrada a falta com pressa na meia direita, Roleiser dá para Barreal, que toca atrás com o Gilman Schmidt. 37-0 o primeiro tempo por dentro. Michael lateral domina, põe na área Lautaro no peito, dominou, limpou, travado por baixo na bola, nada de pênalti. Toca a defesa batendo para fora, tira aqui atrás Pavão de bico, dá um balão, vai no meio campo a bola para Luan Pérez de cabeça, toca a bola para direita, Barreal no peito, ela bate no Pavão que insiste, cabeça corta, Alexis do bate, Pavão atingiu, no ar é falta. No choque por cima, o Pavão acaba atingindo o zagueiro do Santos. Calma, gente. Agora tudo também é reclamação para cartão, mas não é para cartão, uma trombada, um acidente de jogo, né, Everton? Com certeza, e o torcedor do Santos está infusivo. Queria cartão amarelo, mas nessa daí o árbitro não deu. Também acreditei que não foi para tanto. Alexis Duarte ficou no chão. Segue o jogo, falta para a equipe do Peixe. 38 cobra dessa falta, meia direita, 0-0, vira para Santos e Grêmio. Essa bola fica para Roleiser, que toca na meia esquerda. Liberdade para Zé Rafael carregá-la. Lança a bola para a ponta, canhota, bota para o Escobar. Marca no cercado pelo Alisson, no fundo do Guilherme. Tem Gustavo Martins por trás, caiu. Guilherme tocou para fora, Guilherme é lateral apenas para o time do Grêmio. Cobrar com 38 o primeiro tempo, 0-0. Já no intervalo tem Bruno Miliozzi. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 para contemplação, para adquirir o novo Terra. Simule em consórciobw.com.br. Consulte condições. Lateral Grêmio vem aí numa velocidade. Gustavo Martins levou uma enquadrada do Zanovelli. Alisson de cabeça, Escobar botou cabeção, tocando para fora a bola. Lateral para o Grêmio cobrar. Leandro Quesada, 38-30 do primeiro tempo. Hoje o pegado, obrigado. Mas tá 0-0, Quesada. Tá faltando realmente um pouco mais de capacidade ofensiva para as duas equipes. Eu digo mais do Santos, né? Porque o Grêmio passa a maior parte do tempo se defendendo na Vila Belmiro. Realmente nesse quesito o jogo não tá tão legal assim, mas muito disputado, sem dúvida. Você tem razão, Canhão. Edenilson na esquerda, Pavão para trás, o Arthur é quem domina, Dodi ao lado, faz a inversão, Arthur vira para a direita com o lateral, Gustavo Martins no fundo, Alisson, Gustavo toca para o Alisson, perdão, compridão, sai do Escobar, entrega de volta pela meia, bota para o Arthur que toca do lado esquerdo, Pavão passou da bola! Ele foi olhar para a bola e levantou o pé um pouco mais do que o tamanho da bola. Opa, a bola passou por baixo e foi para fora pela linha lateral.
Imprevistos acontecem, não é mesmo? Né, Pavão? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Mike lançando pelo fundo, é marcado. Toma a frente. O Marlon chegou, saiu com a bola pela linha lateral. Lateral com pressa, já arremessou o laser para Mike no fundo. Tentou Melo, sai do lado errado. Marlon protege, a bola vai para fora. O Mike tinha a bola e a opção foi a péssima. A pior possível, ele tentou driblar quando ia para bater pro gol, para a área, né, Everton? Não, ele tinha o caminho aberto para entrar na grande área pelo lado direito do campo de ataque. Tentou uma finta para cima do Marlon, a bola ficou mais pro defensor gremista, que só foi acompanhando ela sair pela linha de fundo. Tiro de meta pro Grêmio. No youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial nas imagens de Alexandre Marques. No digital, Alessandro Awad. Na grande área do Grêmio, Noriega recuou pro goleiro Grando. Perna direita, um bicudo na pequena área. Bota essa bola para fora pela ponta. Lateral para o Peixe jogar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. 26ª rodada do Campeonato Nacional. Vila Santos Grêmio tá 0-0, Pedro Cohen. O Internacional e o Corinthians empataram 1-1 no Beira-Rio, com gol de pênalti. Nos acréscimos do segundo tempo, o Inter chegou ao empate. Kaká cometeu, Carboneiro cobrou, Hugo Souza até chegou na bola, mas não impediu ela de entrar. Bandeirantes. Na ponta direita, a bola para o Peixe. Roleiser do Barreal. Barreal de volta. Roleiser para a área. Para Lautaro de cabeça. Tira Wagner Leonardo. O Mike tentou a bola prensada. Cai no Marlon que fica dado para Pavon. Pavon André. Alexis toma. Roleiser na prensada. Tomou. Chuta a defesa. Bate. Arthur na bola. Volta na ponta direita para o Alexis. Parou o zagueiro. Toca de volta para Roleiser. Arthur em cima. Pressionado. Roleiser. Mike. Mike pelo meio campo. Luan Pérez. Vem o zagueiro pela meia direita. Carrega. Toca do lado. Vila pelo meio campo ainda. Dá para João Schmidt. Do Schmidt para Barreal. Na meia direita. 0-0. Peixe apertando o fim de primeiro tempo. 41-30 aqui na Vila Belmiro. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Luan Pérez carrega para Zé Rafael, bobeou, perdeu e tomou a frente, ganhou o time do Grêmio, o Alisson. Ele é rápido, pelo meio o André, na direita o Edenilson. Alisson pro Edenilson na direita para cruzar, olhou para a área, levantou pro Alisson de cabeça. João Schmidt tira, mergulho de cabeça, toca Luan Pérez, a bola para a ponta esquerda para Guilherme. Domina na frente o atacante, cercado por Gustavo Martins, tenta driblar, tá enquadrado, vira pelo meio campo, belo passe para Zé Rafael. Barreal perde, devolveu na esquerda para Guilherme, na área Barreal, ele tentou demais. Guilherme perdeu a bola, consegue o Noriega chegando. Lautaro depois chega no carrinho, comete a falta, vai tomar cartão, centroavante do Santos. Se não tomar é porque tá com pena dele, o Zanovelli, Everton. Foi uma pegada dura do Lautaro Dias pra cima do Noriega. O Noriega fez a finta e os jogadores do Grêmio estão revoltados pra cima do juiz, pedindo o cartão amarelo. Agora ele caminha em direção ali ao meio campo e tá parecendo procurar o autor da falta. Na verdade não, tá procurando o Edenilson. Teve uma falta, possível falta em cima do Pavon, quando começou aquela jogada no lançamento do Alisson. O Pavon tá dando uma bronca no Antônio de Souza ao quarto árbitro, o Mano Menezes também. E o Mano vai voltar para Porto Alegre com uma lembrancinha. É isso aí. Estive em Santos e lembrei-me de você, tá escrito no cartão. Cartão amarelo, exatamente, cartão amarelo pro treinador do Grêmio, Mano Menezes, também amarelado. E o Mano vai de novo para cima do quarto árbitro, Antônio de Souza. Só se ele está reclamando de uma agressão, que aí o VAR poderia chamar para vermelho. Porque se teve a falta, era vantagem para o Grêmio, né, Queçado? O Mano também é chorão demais, né? E aí o Vojvoda ao lado dele, só ouvindo. Bom, enfim, foi falta no jogador do Grêmio, certo? Eu acho que aí o árbitro tem que ser inteligente e deixar o jogo rolar. Quando a bola sai, ele vai lá e aplica o amarelo para o jogador que fez a falta. Simples. Ele beneficiou o infrator nesse lance. Na ponta essa bola, Lautaro chegou, falta do Noriega, comete a falta em cima do Lautaro Dias. 43-30, tá acabando a primeira parte do jogo aqui na Vila Belmiro. Cobra a falta com pressa, João Schmidt, mas o árbitro vai mandar bater mais atrás, porque é mais atrás mesmo. 44 minutos, primeiro tempo tá acabando na Vila, 0-0. O quinto sinal marca a hora de Brasília, são 10h15 da noite. O Peixe cobra a falta para tentar marcar no fim do primeiro tempo. Precisava bater na falta agora com bola rolando.
Vai cobrar Zé Rafael. Já bateu de biquinho Luan Pérez. Dá para Zé. Zé toca a bola para a esquerda para o Escobar. Devolve atrás com Zé Rafael. Mais uma vez, 44 no primeiro tempo. Teve uma trombada no meio ali atrás da ponta do Alisson do Escobar. Nada normal, não. Seguiu. Guilherme domina. De primeira Escobar para Guilherme. Liga de ponto para cruzar. É destro. Vai ter que limpar para a direita. Encarou o Alisson. Alisson tomou. Vem Escobar. Escobar toma. Guilherme na área. Na sobra. Levantou. Tentou ajeitar. Bateu Escobar de voleio. Grando. Defendeu. Mas tem um toque de braço. Do Roleiser, é isso, o Everton, na grande área? Do Escobar, né? Tem a jogada. Não, na verdade, exatamente, do Roleiser. Ele quem ajeita o Escobar na batida, o árbitro pega essa irregularidade. Falta a favor do Grêmio no seu campo de defesa. 44-30, tá indo embora a primeira parte do jogo aqui, Leandro Quesada com 0-0. Santos e Grêmio na Vila Belmiro. O Neymar vibrou junto aí, né? Com essa chance do Santos de abrir o placar já nesse finalzinho do primeiro tempo. Se tinha que ter um vencedor nesse primeiro tempo, era o Santos, porque teve mais volume ofensivo. Agora o problema velho do Santos mais 5 é a finalização, a tal da finalização, hein, Canhão? Pois é, 5 minutos de acréscimos na Vila Belmiro. Toque eletrônico Bandeirantes marcando Michel Lopes na mesa de som com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica. 45 agora, iremos a 50, tem jogo no primeiro tempo ainda. Peixe ataca para a direita o passe, Barreal, uma trivelinha no meio, passe errado, Malonguinha para o Grêmio na defesa, atrás o Arthur dispara, Pavon também, dá para o André, domina o centroavante, toca do lado, devolve a bola, dá para o Arthur vira para o capitão Edenilson, tenta driblar, vem para o baixo, o Zé Rafael faz a falta, é para o Grêmio na direita, falta pelo meio do campo, Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Próximos de 46 minutos do primeiro tempo na Vila Belmiro, é 0-0 por enquanto o placar do jogo. É na Bandeirantes que você ouve o Campeonato Nacional. Alisson para a ponta, vira para o André, para o Alisson, devolução errada. Luan Pérez corta para Zé Rafael. Tenta sair do André, sai bem no centroavante do Grêmio. Toca a bola para a ponta esquerda, vira com Guilherme. Está marcado de longe, cerca. Gustavo Martins, Guilherme o encara, dá para Zé Rafael. Pressionado, enfia para Schmidt no meio do campo. Roleiser bota no peito aos 46. Mais 4 para jogar no primeiro tempo ainda. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. João Schmidt, meia direita, bola para Roleiser na velocidade, pela direita, linha de fundo para Mike. Olha para a área, entrada na grande área, volta para João Schmidt. Toma pressão, defesa corta por trás, tira Marlon na proteção. Marlon vira para Pavon, Marlon dispara. Pavon bota ele, vai chegar Alexis Duarte na marcação. Toma a bola, Marlon protege, Alex vai na bola, cai Marlon, falta em cima do lateral esquerdo do Grêmio. Aqui no meio campo a galera tá achando, mas a falta aconteceu. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 47, vamos a 50 na Vila. Torcida veio, tá aqui, tá empurrando, incentivando o time. Por enquanto 0-0. Nada interessante pela classificação do Peixe. Um pontinho aqui, não ajuda muita coisa não. Continua pertinho dos últimos colocados. E de novo, Mano Menezes batendo boca com o quarto árbitro Antônio de Souza. Ele já tem amarelo. É que o Mano na questão, ele percebe às vezes, se o quarto árbitro é um pouquinho, eu diria, não frouxo, mas gosta de conversar, é um pouco condescendente, ele continua azucrinando o camarada, né? É dele, daquela agitada. Já tem o amarelo, né? Se ele continuar assim, já vai ser expulso. E agora o Arthur dá uma chegada firme aqui na esquerda, atingindo o jogador do Peixe. E o Mano Menezes aproveita para azucrinar o Zanovelli do lado dele. E a torcida quer cartão para o jogador do Grêmio. Por enquanto não saiu o cartão não. Everton. Não saiu o cartão, mas está reclamando ali o Roleiser. Ele teria levado uma cotovela. Na verdade ele sai mancando na jogada, queria cartão. O árbitro marca a falta, mas não dá cartão amarelo. Posse de bola para o Santos. 48. 2 para acabar a primeira parte na Vila com o placar de 0-0. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos de disputa pelo acesso. Assine já. Roleiser na canhota, bola para o Escobar pela ponta, Guilherme de primeira, vira a jogada para Roleiser de novo. Tentou limpar, sai do Gustavo Martins, Alisson em cima. Belo rolinho, Escobar tomou na primeira bola, prensada, a bola espirrada, volta para o André. André recua na fogueira de bico, tira aqui atrás o Arthur. Sobra a volta com o time do Peixe para Luan Pérez. 1:30 para acabar o primeiro tempo aqui. Torcida empurra para fazer 1-0, fim de primeiro tempo. Caminha João Schmidt do lado esquerdo, aliás do Zé Rafael, volta a bola para o Escobar, que toca Luan Pérez de novo. Vamos completar 49 instantes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo.
Na direita o passe, Barreal domina, tá marcado, chega em cima dele, chegando para marcar o Pavon. Barreal toca no meio, da Alexis Duarte que toca no meio campo, vira a bola, entregando o Luan Pérez, marcado pelo André, toca do lado da esquerda pro Escobar, que devolve a bola até o Alexis desse lado aqui, 49. Minuto final de jogo na Vila, primeiro tempo, 0-0, vem Roleiser, na direita, para Guilherme, no fundo a bola é forte aqui, que ele amacia com a cabeça, ajeita, marca Gustavo Martins, Guilherme tentou driblar, fintou, bateu no pequeno área, a bola, Dodi apenas acompanha, o Noriega apenas acompanha, escolta para Grando pegar, Everton. A jogada pelo lado esquerdo do campo de ataque, o Guilherme chamou a marcação do Gustavo Martins e na hora de cruzar acabou recuando, tranquila para o goleiro do Grêmio. Mike na jogada, ele disputa com o Peixe, acaba tomando bola, recua no meio campo com o Luan Pérez. Olha pro relógio, Paulo César Zanovelli da Silva. Segundos finais, a galera pede que Escobar lance a bola pra frente. Ele toca de pé direito, abre a jogada pra ponta direita, Mike de novo. Lautaro pelo meio, ele entrega a bola pra Roleiser. Na velocidade, encarador de já o drible. Na direita o passe pra Barreal. Cortou pra Canhota, pra cruzar, agarrado pelo braço. Sai da falta, devolve da Alexis. Quando apita Paulo César Zanovelli aos 50 do primeiro tempo. Termina a primeira parte na Vila com 0-0 para Santos e Grêmio, Bruno Miliozzi. Valeu, Rogério Assis. Você volta daqui a pouco para a segunda etapa desse duelo, por enquanto zerado, entre Santos e Grêmio, hein? O Santos teve um susto, quase saiu o gol do Grêmio, mas teve um toque na mão, o gol anulado, o toque do Edenilson. Vai salvando o Peixe por enquanto de mais um resultado negativo. O Santos vai empatando mais uma vez sob o comando de Vojvoda. Quem está no gramado e vê isso de perto é você, Everton Ramos. Me conte o detalhe do gramado neste momento. Miliozzi, o torcedor do Santos impaciente já no final do primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, principalmente porque o Santos tinha uns últimos segundos ali, foi rodando bola, mas não concluiu e o árbitro acabou encerrando a primeira etapa aqui na Vila Belmiro. Um empate, mais um empate por enquanto sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele vai chegando ao 4º empate em 5 jogos. A única vitória foi na rodada retrasada, quando o Santos venceu o clássico contra o São Paulo aqui na Vila Belmiro. O Peixe que dominou o primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, mas quem botou a bola na rede foi o Grêmio, isso mesmo. Mas por sorte dos torcedores e também do elenco santista, um gol anulado por um toque de mão ali do Edenilson. Por enquanto, um empate em 0-0 na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos, algumas das opções de Juan Pablo Vojvoda para o segundo tempo, no banco de reservas, estão o zagueiro Adonis Frias, que foi poupado no duelo contra o Bragantino, vinha sendo usado como titular, mas acabou sentindo um desconforto na panturrilha direita durante um treino no último sábado. Tem também o Bilé Brahim, atacante argelino, que fez a estreia dele com a camisa do Santos, jogou alguns minutos no segundo tempo do empate contra o Bragantino, e o William Arão, que não atua há mais de 2 meses. Ele jogou há poucos minutos da vitória sobre o Flamengo por 1-0 em julho, no dia 16 de julho, ficou ali cerca de 2 meses em um trabalho de recuperação, teve uma lesão na panturrilha e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Algumas das peças que ele pode mexer no segundo tempo desse, por enquanto, 0-0 na Vila Belmiro. Miliozzi. Boa, Everton Ramos. Você também volta daqui a pouco aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Ô, Quesada. Diga, Miliozzi. O Santos melhora Você com tá em o todos Vojvoda. os lugares também, hein? Ah, tamo aí, né? Estamos juntos aqui na Rádio Eu acho Bandeirantes. que tem 2 Miliozzi aqui, viu, Michel? Eu tenho um irmão gêmeo. Não é possível, pô. Ô, Quesada, o Vojvoda fez o Santos criar, fez o Santos atacar, mas não é o suficiente, né? Mais um resultado ruim por enquanto. Você chegou a fazer muitos jogos do Santos recentemente aí, né? O Santos, ele cria um volume ofensivo, tá? O que é criar o volume ofensivo? É você tá ali no campo de defesa do adversário, trocando passes, virando o jogo da esquerda para a direita, vice-versa, tentando encaixar uma jogada na linha de fundo, uma jogada pelo meio, mas na hora da finalização não tem essa qualidade, né? Falta essa qualidade. A gente imaginava que essa qualidade seria do cara que hoje tá ali como torcedor ilustre, torcendo pelo Santos, que é o Neymar, né? Esse era o cara para fazer isso, tá machucado, não consegue fazer. Pensei que poderia ser o Tiquinho também, mas não faz. E o Guilherme hoje também não conseguiu desenvolver da forma como deveria. A gente tem um problema sério no futebol brasileiro. Chuta-se muito pouco, né? Fora da área e tal. Aquela coisa que o Andréas Pereira fez 2 vezes no mesmo jogo contra o Fortaleza, é muito raro a gente ver, né? Os caras tentarem o chute. Tava vendo o Champions hoje, pouquinho de todos os jogos, toda hora os caras estão chutando. O goleiro trabalha lá, hein? Trabalha, né? Trabalha, toda hora chutando, e assim, com qualidade, entendeu? Com qualidade. E acertam um gol, não para fazer o gol, mas acertam ali, né, a moldura, como alguns falam, né?
Hoje estava difícil. Agora, apesar do Santos ter esse volume, até ter merecido algo melhor do que esse empate, a melhor chance foi do Grêmio, né? Numa jogada linda do Alisson, que começa lá no campo defensivo, trabalhando a marcação esquerda do Santos, né? Na marcação pelo lado esquerdo do Santos, levando lá o Escobar até a cair, né? Com o bumbum no chão, e aí ele invade a área, e aí tem o lance polêmico, né? Um chute que sai meio estranho do próprio Alisson, o brasão sai de uma forma esquisita, bola bate no peito dele, bate no rosto dele e acerta a mão do Edenilson. É o tipo do pênalti que a gente está acostumado a dizer que é o pênalti à la brasileira, né? Na Europa provavelmente não marcaria um lance desse, até porque a mão do Edenilson está praticamente grudada no joelho dele, no joelho esquerdo. Então a bola iria em direção ao joelho dele, E a parte entendeu? externa da mão, né? E a parte externa. E você vê que ele não dá nem tempo dele raciocinar, né? Então, mas enfim, convencionou-se a marcar o pênalti com a bola na mão, então não tem discussão. Enfim, esse seria o único gol da partida no primeiro tempo. Para fechar, Miliose, o Santos tem um aproveitamento ridículo como mandante no Campeonato Brasileiro. 45%, tá? E o Grêmio tem um aproveitamento tenebroso, paupérrimo fora de casa, 33%. Com esses aproveitamentos, a gente não poderia esperar nada mais do que um 0-0 nesse primeiro tempo na Vila Formosa. É um time que também não vem de grande momento o Grêmio, mas que busca uma remontada ali com a chegada de alguns reforços. Quesada, antes do nosso intervalo por aqui, algum destaque individual no primeiro tempo desse 0-0 entre Santos e Grêmio? Eu gostei do Alisson, viu, cara? Esse cara é bom de bola, hein? É a promessa da base do Grêmio. Não sei se o Pedro gosta dele aí, mas é promessa, um bom jogador, foi pra cima do Escobar, deu um trabalhão. Assim, não foi um jogo com nenhuma figura individual se destacando, mas ele criou uma bela jogada, né? Criou uma confusão, que se não fosse a mão do Edenilson, teria provocado ali, não é, o único gol da partida, 1-0 do Grêmio nesse primeiro tempo, e isso não aconteceu. Então eu vou com o Alisson, tá? Por enquanto, o melhorzinho em campo. Melhorzinho em campo, Alisson então, mas com 0-0 é claro que vem coisa melhor na segunda etapa. Na voz de Rogério Assis, a gente vai para a pausa aqui do nosso intervalo inteligente Bandeirantes, que volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Deputada Federal Tabata Amaral. Não é com um discurso radical ou vídeo para viralizar que a gente muda a vida das pessoas. E ninguém melhor do que nós, mulheres, para saber o que afeta nossas famílias. Foi por isso que apresentei e aprovei políticas que hoje são realidade. A distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda. E o Pé de Meia, que ajuda estudantes a concluírem o ensino médio. No PSB, a gente transforma nossas lutas em conquistas. Juntas, vamos garantir mais avanços para as mulheres do Brasil. PSB 40. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental.
A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Ministro Márcio França. A novidade agora nas estradas de São Paulo tem um nome super chique e é em inglês, Free Flow. É um pedágio sem cabine e sem opção. Passou, pagou. Em bom português, você nem vê de onde vem a pancada. É assim que o Tarcísio trata o cidadão comum. Mais cobrança em cima de você. Desconto só para os empresários amigos. Vamos mudar isso? Vamos? Vem pro 40, vem pro PSB. PSB 40. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo certo, tudo Tigre. Deputada Federal Tabata Amaral. Não é com discurso radical ou vídeo para viralizar que a gente muda a vida das pessoas. E ninguém melhor do que nós, mulheres, para saber o que afeta nossas famílias. Foi por isso que apresentei e aprovei políticas que hoje são realidade. A distribuição gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda e o Pé de Meia, que ajuda estudantes a concluírem o ensino médio. No PSB, a gente transforma nossas lutas em conquistas. Juntas, vamos garantir mais avanços para as mulheres do Brasil. PSB 40. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Tá a fim de ter um novo Tera na sua garagem? Então bora de consórcio que é mais negócio. Com o consórcio Volkswagen, você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o seu novo Tera. Mas ó, essa condição especial é só no consórcio oficial da Volkswagen. Confira condições. E você ainda pode parcelar em até 100 vezes sem juros e sem entrada. Vem do consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Deputada Federal Tabata Amaral. Briga, discurso radical e vídeo para viralizar em rede social não muda a vida de ninguém. O que muda é conhecer de perto os problemas das pessoas e trazer soluções que façam a diferença. Foi por isso que apresentei e aprovei o projeto de lei que criou o Pé de Meia, que garante renda e hoje ajuda cerca de 4 milhões de alunos a concluir o ensino médio. É com projetos concretos como esse que o PSB ajuda São Paulo e o Brasil a enfrentar os problemas reais da população. Vem fazer a diferença. Vem pro PSB 40. PSB 40. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1.000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial?
Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol é com a Bandeirantes. Gente da Rádio Bandeirantes. Santos está empatando com o Grêmio, placar de 0-0. Olha, o santista não vem tendo paz não na Vila Belmiro, não encontra resultados. Com Neymar, sem Neymar, tá difícil para o Santos vencer. Everton Ramos, movimentação no gramado aí para saber se temos tempo aqui para falar mais do time do Santos pensando no segundo tempo. Ô Miliose, os reservas das duas equipes retornando agora, na verdade o time titular do Grêmio também já de volta. O que me chama a atenção é João Schmidt com aquele colete de reservas e Tiquinho Soares sem. Então pode pintar mudança no Santos nesse intervalo, no momento em que a equipe titular retorna agora em instantes do segundo tempo aqui na Vila Belmiro, viu? Boa mexida, Quesada. Tiquinho Soares no João Schmidt, achei ousado da parte do Vojvoda. Eu acho muito ousado, mas o Santos precisa ser ousado, precisa propor mais o jogo, precisa mais do que já propôs nesse primeiro tempo e precisa ter um cara que chuta, né? Ele chuta e cabeceia também, né? Acho que tá legal, bacana, gostei. É por aí. O Tiquinho tá se movimentando por ali mesmo, vai de fato entrar na equipe do Santos, muda um pouco o esquema, né? Agora com o Tiquinho, o Lautaro e o Guilherme, além do Barreal, do Roleiser. Cara, quem é que vai marcar nesse time do Santos aí, hein? Ele deve trazer o Zé Rafael um pouquinho pra trás, né? Possivelmente. Vai ser o único homem de marcação no meio de campo. Agora o Barreal tem que dar uma forcinha aí, né? Senão vai ser difícil. E o Roleiser também. O Everton, o Mano Menezes está reclamando de alguma coisa ali no gramado. Eu vi pela imagem aqui. O que o Mano foi fazer no meio de campo, Conversando com o árbitro, né? Tá bastante na bronca com o Paulo Zanovelli. E agora, calmamente, ele vai retornando pro lugar dele ali, o Mano Menezes. Já brigando com o árbitro antes do começo do segundo tempo. Bom, confirmando essa mexida, no Grêmio você mudaria alguma coisa, Quesada? Como que o Grêmio pode responder a essa alteração do Santos aí? Eu acho que a questão do Grêmio é tentar atacar mais, né? Algo que o Grêmio não fez nesse primeiro tempo. E aproveitar a boa noite, a inspiração do Alisson para tentar fazer essa jogada pela ponta. Foi a melhor jogada que o Grêmio fez no primeiro tempo. Boa, então vem aí as emoções da segunda etapa do segundo tempo de Santos 0, Grêmio 0. Por enquanto, teremos gol no segundo tempo, com certeza, na voz de Rogério Assis, que está de volta. Vai, Canhão! Valeu, Miliose. Tudo pronto aqui. O Tiquinho Soares já chegou e já está com a bola. Ele toca na bola para a saída no segundo tempo na Vila. Santos e Grêmio 0-0. Autoriza Paulo César Zanovelli da Silva. Começando o segundo tempo na Vila Belmiro. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol da Rede Bandeirantes de Rádio. A primeira saída errada do Santos. Zé Rafael entrega a bola para o André, que toca Pavon, que dá o Edenilson. Sobe de cabeça, toca Pavon. Vai voltar Tiquinho para Raganha. Ganhou pro Peixe, Tiquinho Soares. Toca na esquerda, Guilherme. Atrás o passe, vira. Tenta a frente a jogada para o ataque do Santos. Voltou o Barreal a Tiquinho. Tiquinho para Roleiser no meio do campo. Faz a inversão de direita, bola alta. Marlon cabeceia, tira a bola que seria pela ponte direita para Mike. Descendo no apoio. Arthur pro Grêmio, toma a frente, sai do Lautaro Dias, toca a bola para a direita, faz bem a inversão, marcha bem aberto, o Alisson domina o garoto, recua Alisson, devolve na direita, vira com o Gustavo Martins, dele por Edenilson, que toca na entrada da grande área, sai atrás, jogando com o zagueiro Noriega. Vamos fechar o primeiro minuto do segundo tempo na Vila para Santos e Grêmio 0-0, com o Grêmio atacando, bola aberta, Dodi, lado esquerdo para Gustavo Martins, por dentro para o Arthur, na meia direita, levantando o braço, pede Alisson, Arthur prefere girar, abre a bola com o lateral, enfia pela ponta direita, jogada no ataque, tenta com
com o zagueiro, toca Noriega, Noriega vira pro Alisson, faz o drible da ponta, fecha, vem por dentro, abre a passada, levanta a bola pra ponta esquerda, no apoio o Marlon se apresenta, desce, ataca o Grêmio, 1 minuto e meio para a área, a bola mergulha de cabeça, Alex tira, vai no meio de cabeça, Lautaro Dias consegue pra Tiquinho, Tiquinho bota no peito, pra Lautaro na direita, vai chegar o centroavante do Santos contra Wagner Leonardo, domina Lautaro, parou, brecou, não arriscou driblar, toca pelo meio campo, serve atrás, vira a bola pra Zé Rafael que toca pelo meio campo, por dentro pra Barrael, na direita Guilherme levanta o braço, ele tenta a jogada servindo pro Escobar, Escobar pra trás de primeira, volta a bola com o Luan Pérez, tá bem à frente, adiantado o zagueiro do Santos, a torcida continua incentivando, foi assim durante todo o primeiro tempo e começa o segundo tempo também, pra trás, tenta a bola, vira Barrael, Zé Rafael que toca Luan na esquerda, Guilherme, liga de fundo, Escobar se projeta, Guilherme encara a marcação, tenta driblar, prefere recuar, marcado pelo Alisson, devolve a bola, dá Luan Pérez, mais atrás, meio campo ainda, entrega a bola, Alex Duarte que toca na linha direita, para a jogada, Roleiser, Zé Rafael, para Roleiser de volta para Zé Rafael, sai do Edenilson, levanta a cabeça e acha Barreal, Santos trocando parte do Grêmio só de olho, Barreal, lado esquerdo pro Escobar, liga de fundo, bela bola para Guilherme, escorregou Alisson, depois que o Grêmio, nada de falta, foi na bola o carrinho do Alisson recupera a bola, entrega pela linha direita, puxa com Noriega, Edenilson, para Alisson, travou o Tiquinho, botando para fora, em lateral, bola defesa do Grêmio, na direita, a galera gosta, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Com quase 3 minutos do segundo tempo na Vila para 0-0 Santos e Grêmio jogando emoções do Brasileirão. Você está viajando, está em boa companhia, está com a Rádio Bandeirantes. Quando acabar o Miliose, volta no apito final. Para frente a marcação do Grêmio, domina a abertura na esquerda para Gustavo Martins, que toca para André, entra de volta, vira para Gustavo Martins, enfia na ponta esquerda para Pavon, de cabeça Mike, rebate, ela vem para Tiquinho Soares, domina o centroavante, na trombada, o Arthur chegou, faz a falta, Arthur na trombada, o Arthur já vira, reclama, dá uma olhadinha, já tem amarelo, reclamou, mas não reclamou com aquela veemência, né, Everton? Até porque já tem amarelo, não vai correr o risco, né? Tava tentando escapar o Tiquinho com fôlego, né? Entrando nesse segundo tempo, no comecinho já, indo pra cima nas jogadas, falta em cima dele, o Santos vai ter chance de mandar a bola pra dentro da área, Roleiser é o encarregado da cobrança. 3 minutos e meio do segundo tempo, é na meia direita, o Santos cobra a falta e os zagueiros estão na grande área, Alexis e Luan lá dentro, Roleiser, perna esquerda, para a bola, levantou para Tiquinho de cabeça, vai desviar, escanteio, não, tá marcando o Zanovelli, ajeitando e desvio no toque do Tiquinho que bateu no Wagner Leonardo. Eu vi da cabine aqui a 800 metros, o outro não viu, ele tá mais pertinho, você tá pertinho, Everton. Pareceu ter tocado mesmo por último ali no zagueiro do Grêmio, o árbitro não foi nada do Tiquinho Soares que pedia ali o escanteio, tiro de meta, a bola pro Saída Grêmio. Errada na área, bola para Tiquinho, volta Dodi, tirando pro Grêmio, levanta na ponta esquerda, esse passe para Pavon volta, Gustavo Martins bateu, foi prensada, a bola bateu desviada, Roleiser bota o pé, ela vai para fora em lateral, é pro time do Grêmio, cobrar arremesso lateral no seu campo, lado esquerdo, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. São 4h30, primeiro tempo com 0-0, arremesso lateral, Grêmio cobra a bola pro alto, sobe de cabeça, Mike conserta, Tiquinho vai na bola, comete a falta, Tiquinho, ele usa o braço, dá um tapinha na cacunda do Dodi, ele ia jogar a bola no chão, ia tomar cartão, ele levantou a mão para jogar a bola, opa! Deu aquele segundinho de até, não vou jogar que eu vou tomar cartão, não jogou. Falta pro Grêmio cobrar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe o bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Simulie em consórciovw.com.br. Consulte condições. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou. Central Técnica tem Beto Rebeque, Caiane Martins na mesa, Michel Lopes marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, segundo tempo. Brasileirão, 26ª rodada na Vila. 0-0 Santos e Grêmio, Pedro Cohen. Jefinho faz o segundo do Botafogo lá no Newton Santos. Agora o novo quarto colocado do Campeonato Brasileiro vai vencendo o Bahia por 2-0. Tem uma falta no meio e tem mais um jogador do Grêmio que vai voltar de Santos com uma lembrancinha para Porto Alegre, né, Everton? E o detalhe, Canhão, é que o Grêmio permanecerá em São Paulo para enfrentar o Bragantino, mas não é o caso do Alisson. 47 está amarelado e estava pendurado.
não vai pro duelo no interior de São Por isso Paulo. que eu falei que ele vai voltar pra Porto Alegre, vai voltar primeiro que todo mundo, né? Vai voltar pra casa mais cedo. Já adiantou já, né, Canhão? Já foi, mas quero voltar pra casa. Luan Pérez domina a bola pra meia direita, enfia na ponta, Alexis e na direita esse passe pra Rolês, ele chegar, domina, Mike dispara, pra Mike não pegou, e a bola foi pra fora pela linha lateral. 6 minutos do segundo tempo, Leandro Quesada comenta na Bandeirantes, 0-0 com o Peixe voltando. Meu Deus, o que faz agora? Gustavo Martins no lateral cobrando, ele foi dar um bicudo pra frente, pegou errado. Lateral cobrado, o Peixe com peça, Tiquinho pro Barreal na área, opa! Lautaro Dias está de costas, não vê, ela bate no Mike, vai pra fora pela linha de fundo. Tiro de meta, o Grêmio cobra às 10h45 da noite. Leandro Quesada. E essa mexida, Tiquinho, ou tá cedo para surtir algum efeito, Quesada? Deu para perceber que o jogo vai ser todo em cima do Tiquinho. Ou por baixo na tabela, ou por cima para aproveitar a boa estatura do Tiquinho, que é bom também na bola aérea, né? Só que não pode ser só esse jogo, senão fica manjado. Agora vamos ver se o Grêmio sai para a partida, né? Porque agora com o meio-campo que não marca tão bem, é a chance do Grêmio, né? Tentar alguma coisa ofensiva nesse segundo tempo, né? Tem uma falta na saída, o Lautaro derruba o adversário, o Grêmio cobra a falta na sua defesa. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. Mandar um abraço pro Rodrigo, tá aqui na Vila. Não encontrei aqui no vestiário, não, aqui na saída da cabine. Tô ouvindo, Canhão. Valeu, obrigado. Ô, Rodrigão, obrigado pela audiência aqui na Vila Belmiro. Zé Rafael na meia direita, a bola, vai chegar Rolês, ele dominou, saiu do Arthur, tá longe para chutar pro gol, escapa do Arthur de volta, abre a bola para quem entra na fogueira, passe errado, Alisson tomou pro Grêmio, pelo meio o André, na esquerda, Pavon, Alisson domina, inverteu para Pavon, Brazão ficou no meio do caminho, não sai, não vai, ficou no meio do caminho, voltou pro gol agora, Pavon domina na esquerda com 2 acercado, bate recuando, bola devolve atrás ainda para o Arthur, vai do Barreal, vai bater um pro gol, travado, Maicon disputa, Lautaro tentou para trás o passe para Tiquinho, defesa se antecipa, Dodi pega, o rebote volta para Gustavo, que toca mais atrás com Noriega. É pro Grêmio, a sobra na metade do campo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. 8,5 segundo tempo. Alô, Luciano Fatioli, grande Fatioli. Hoje não tem fumaça não, Fatioli. 8,5 segundo tempo, ainda bem, né? Gustavo faz a inversão para a direita, essa bola para o Alisson aqui, domina, se cortar, chuta, em cima o Escobar, ele ganhou, vem por baixo o Guilherme, caminhou o Alisson no meio, recua, dá para o Arthur ainda, lá para a meia direita, abre a passada, levanta a bola para a ponta esquerda, abertura feita com o lateral, fecha Gustavo Martins para cruzar, não cruza para a grande área, a bola recebe Marlon gira de pé esquerdo, devolve a bola mais atrás, outra vez entrega para Dodi para trás de novo, recomeça a jogada, volta pelo meio campo ainda, são 9 agora, segundo tempo com 0-0, entrega a bola para Wagner Leonardo, levanta a bola para a ponta esquerda, bota no peito bem Arthur Cerato, fechando na marcação por dentro, bem Gustavo Martins, o Marlon fecha por aqui, Marlon dá para Pavon recua, dá para o Edenilson, são 9 agora, segundo tempo, devolve a bola para a meia direita na aproximação com o Arthur de novo, na Vila, 0-0, Santos do Grêmio jogando. Estabilidade, segurança, conforto na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor e HG na carta, pode contar. Pavon, meu campo do Grêmio, devolve ela mais atrás, recomeça Edenilson pelo comando Vila, vai tentar o Alisson, foi travado, Luan Pérez ganha a bola para o time do Santos, entrega na entrada da grande área para o Escobar tentou driblar, sai da marcação, toca no meio, vira para Tiquinho, tomou a carga por baixo, Noriega bateu falta no Tiquinho. Pro Peixe, o Tiquinho se levantou e já cobrou com pressa. Já abre a bola para Rolês, que toca na direita, vira para Guilherme. O Mike fecha, é o Mike que tá com ela. Mike domina, liga de ponto para cruzar, tá longe, para bater para a grande área. A bola devolve na meia direita. Volta a bola para Zé Rafael por dentro do pivô. Vem Barreal na meia. Rolês ajeitou, bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do segundo tempo. Placar do Brasileirão, 26ª rodada, Santos e Grêmio. Tá 0-0, Pedro Coelho. Dando uma passada rápida pela tabela do Campeonato Brasileiro, o G4 tem o líder Flamengo com 54 pontos, o Palmeiras é o novo segundo colocado com 52 pontos. O Cruzeiro, que joga contra o Flamengo amanhã às 8h30 no Maracanã, tem 50, é o terceiro colocado, e o Botafogo é o novo quarto colocado, 43 pontos. O Grêmio tem 33 na 10ª colocação e o Santos é o primeiro time fora da zona com 28 pontos na 16ª. Falta marcada, o Grêmio cobra sem pressa aqui na minha direita do seu próprio campo. Quando acabar, Santos e Grêmio tem apito final com Bruno Biliosi.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Marlon pra canhota, Pavon, na área pro Edenilson, livre, escorou, é gol! Gol do Grêmio! Edenilson, livre! Pavon domina a bola pela ponta esquerda, levanta a cabeça e cruza. O Edenilson está completamente sozinho. Mergulha, dá um carrinho na frente do Brasil e põe para dentro. O Grêmio marca 1-0. 11 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Edenilson, Santos 0, 1 Grêmio. O Brasão não tem jeito, tá feito. O Grêmio faz 1-0. Everton Ramos. O time santista volta para a segunda etapa com um jogador a menos no campo de defesa. Tira um volante, bota o atacante, sobram espaços para o ataque tricolor, que vai pelo lado esquerdo em uma bela jogada de Pavon, cruzando. Ele encontra Edenilson livre dentro da pequena área para só tocar no cantinho de Gabriel Brazão e fazer o 5º gol dele na temporada. Edenilson, camisa 8, aberto o placar na Vila e o Grêmio muda. Sai ele, o camisa 8, Edenilson, para a entrada do camisa 10, Cristaldo. 8, Edenilson saindo para a entrada do camisa 10, Cristaldo. Saindo também o 7, Pavon, para a entrada do camisa 9, o Amunzu. 1-0 Grêmio. E que liberdade teve o Edenilson, Leandro Quesada. Eu acho que por essa o técnico não esperava, né? Porque essa decisão da mudança foi antes do gol. Aí ele tira os dois caras que foram fundamentais para fazer o gol, né? O que cruzou, que deu assistência, o Pavon, e o Edenilson, que se redimiu, vamos colocar assim, né? Daquela bola na mão no primeiro tempo, anulando o gol que seria do Alisson. Aberto o sistema defensivo do Santos, o Vojvoda abriu tudo e o Grêmio se aproveitou para fazer 1-0 na Vila Belmiro. Que pancada que sofre o Santos nessa noite na Vila Famosa, hein, Canhão? 1-0 e o Santos agora vai para o ataque. Tem uma cobrança de falta aqui na ponta esquerda. 13 minutos e meio, segundo tempo. A torcida que estava incentivando, gritando, cantando, agora está em silêncio. Está quieta, desconfiada. Falta lá do esquerdo, vem para a cobrança. Barreal para a área, vão Alexis Duarte, Luan Pérez, lá dentro Lautaro Dias, Tiquinho também, vem o Guilherme ali. No rebote Zé Rafael, mais aberto o Roleiser. Falta para o Santos, Barreal na cobrança. Levantou no gol, Zé Rafael de cabeça para fora! Ele é baixinho, mas estava livre, errou a cabeçada, Everton. Era a chance do Peixe empatar logo após esse baque. Cruzamento, cobrança de falta feita pelo argentino Barreal. O Zé Rafael baixinho apareceu sozinho dentro da grande área, mas mandou de cabeça pela linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio, que vence o jogo. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Trombada no meu campo, a bola grita socorro, vai Arthur, bateu na bola, foi tocando primeiro na bola, depois o choque por baixo, fica no chão, Roleiser. É falta, o Grêmio cobra pela metade do campo com quase 15 agora, segundo tempo, Grêmio 1-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil, se é Cio, pode confiar. Para trás o passe, Amuso devolve a bola para o Arthur, vem Tiquinho tomou do Arthur, dá Lautaro, Arthur bateu por trás, comete a falta o Arthur. Para o jogo marca Paulo César Zanovelli, o jogo está parado, enquanto isso você ouve Bandeirantes, a rádio do Brasil confirmando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos do segundo tempo. Brasileirão, 26ª rodada, Vila Santos e Grêmio 0-0, Pedro Coen. Com esse gol do Grêmio, o Grêmio sobe para 9º colocado do Campeonato Brasileiro, passando o Bragantino. Agora o Tricolor tem 35 pontos. O Santos estaciona na 16ª colocação e está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Guilherme atrás a bola, bico da grande área para Zé Rafael, defesa prensa, sobra a volta para Mike, levanta a bola, na direita, abre bem a bola, aqui está bem aberto, sozinho, pedindo bola, Roleiser, perna canhota, levantou pro gol para Guilherme, cabeçola, bateu na nuca do Gustavo Martins, escanteio.
Pênalti não foi não, hein? Pra mim foi escanteio aqui da cabine de longe. Pra você, Everton. E os jogadores do Grêmio, na verdade, estão pedindo o impedimento do Guilherme na jogada. Não, a bola bate na cabeça, na nuca do Gustavo Martins. É escanteio, o Barreal já na bola. 16 minutos e meio, o Barreal no escanteio, levantou pro gol, a defesa tira a bola, cai no rebote, entrada na grande área para Amuso, disputa com o Alex, perdeu a bola, pro Grêmio, toma a frente, ganha Gustavo Martins, na direita, vira pela ponta para o André, domina o centroavante, Escobar pressiona, ele toca para Pavon, na linha de fundo, à direita a bola, Alisson na área, o Amuso tá livre, Alisson pro Amuso, vem tocando, André de primeira e botou para fora, André perdeu, 2-0 pro Grêmio, perdeu! Mas o assistente está dando impedimento aqui. Ufa! Mas mesmo assim, Leandro Quesada, isso mais uma vez mostra o tamanho do buraco na defesa do Santos. Leandro Quesada, 1-0, Grêmio, 17, segundo tempo. Eu até entendo querer ser arrojado, né? Meu aplauso para um técnico que é arrojado jogando em casa, mas precisa ter pelo menos um volante de marcação, né? Quem é o cara que marca nesse meio campo aí do... Barreal na canhota, na área, a bola bateu na cabeça do zagueiro Noriega. E esse Noriega também é cabeçudo. 17,5 segundo tempo. Um abraço pro Maurício falando nisso. Oi, Quesada. Eu tava perguntando, você pode me ajudar a responder. Quem é que marca nesse meio campo aí? Vamos lá. Santos? Ninguém. Ninguém. O Zé Rafael não marca, o Barreal não marca. O Rolês não é um marcador, ele é um cara de ataque. É, realmente o Vojvoda hoje precisa mudar urgentemente isso daí. Quem vai mudar é o Grêmio agora, né? É o Alex Santana que tá aqui na beira do campo, Everton? É isso mesmo, tá entrando com a camisa 80. Alex Santana, vai sair o Arthur. Mais uma mudança na equipe de Mano Menezes, que tem uma falta perigosa para bater. Percebe? E aí o Mano inteligente que vai tirar um cara que tá amarelado, que tá exposto o Arthur, né? E já não tá com aquele gás todo, né? E coloca o Alex Santana, que também não é um jogador que aguenta os 90 minutos, mas pelo menos segura um pouquinho melhor a bola, né? Aquele Alex Santana que passou pelo Corinthians não serve. Vamos ver se é um Alex Santana diferente agora com a camisa do Grêmio. Mexida no Grêmio, vai embora o Arthur, entra Alex Santana. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tem falta o Grêmio. Marlon para cobrar de perna esquerda. O Pavão encostou ali, cochichou com uma coisa com ele. O Wagner Leonardo, o zagueiro, veio para a entrada da grande área, mas antes passou por ali para orientar alguém, ou para pedir a bola. Falta para o Grêmio cobrar. 1-0 o Grêmio, 19 segundo tempo. Marlon para cobrança. Passou a defesa, bateu na cabeça aqui do outro lado do Noriega e saiu. Ele ia passando como quem não queria nada. Tudo bem que estava na área para tentar alguma, que a bola bateu na cabeça dele. Sorte do Santos. Everton. Foi de relance, né? A bola desvia primeiro no meio do caminho e sobra então pro Noriega. Só que daí ele não estava esperando a bola, só chega relando nela, direto pela linha de fundo, tiro de meta pro Santos, que tem pressa. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e disputa pelo acesso. Assine já. Apito final assim que acabar na Vila. Santos e Grêmio, tá 1-0 Grêmio. Santos de volta, a bola com os zagueiros. Toca o Luan Pérez para a direita, levanta a cabeça e acha Alexis Duarte. Duarte passa pelo meio campo, deixa para Mike no fundo. Toma a pressão do Amuso. Amuso cabeceia, rouba dele. Dá pro André. Dá na esquerda essa bola. Cristaldo toca pro Amuso outra vez para a área. O André Henrique. Na direita, Bertão levantando o braço. Alisson. Amuso é rápido. Sai do Zé Rafael. Ensaboado. Inverte bem na direita. Bela assistência. Alisson fecha aqui, entrada na grande área. Limpou para bater. Tentou a defesa, prensa. Tira a defesa, volta Guilherme. Domina a bola pelo meio campo na esquerda. O Alisson em cima dele. Dá para Rolê, tentou uma caneta. A bola bate no pé do Alex Santana e volta com o time do Santos de volta. Aos 20 segundos tempo, espirrada, a bola fica para Tiquinho. Tiquinho na lateral esquerda para Guilherme. Na área, Lautaro sozinho. Guilherme partiu na esquerda. Tá na área. Rolou na megalua. Caiu sentado. Rolê. Tiquinho na sobra. Vem por baixo. Guilherme. A defesa não ganha. Mike tentou, mas não pegou. Pegou Zé Rafael. Dele para Barreal. Vai bater. Bateu errado. Na área, Lautaro livre. Vai empatar. Bateu. Grando com o pé. Soltou. Voltou. Tiquinho bateu. Com a mão. Cortou o zagueiro. Tiquinho pegou. Sobra. Chutou. Com o pé. Grando rebateu. Vem Guilherme. Bateu. Pra fora. Ela volta pro campo e cai com o Amuso. Inacreditável esse lance. Eu vi o gol pelo menos 2 vezes, Everton. E foram muitas tentativas e em todas elas a bola não entra para dentro do gol.
Primeiro o Barreal chuta, ela sobra para Lautaro Dias, que perde na cara do goleiro. Grando faz a defesa. No rebote, Tiquinho Soares teve mais 2 oportunidades e não consegue empurrar para a rede. Em um dos momentos, o torcedor santista, inclusive, reclama ali de um possível pênalti, mas a jogada segue. O Grêmio evita o gol de empate e neste momento o goleiro caído recebendo atendimento médico no gramado. Leandro Quesada, que lance incrível, o Santos perdeu 2 gols num único lance, Quesada. É incrível, né? Eu tava aqui na expectativa e acho que agora o Canhão vai gritar o gol do Peixe, né? Como destacou o Everton, Barreal, Lautaro, 2 vezes o Tiquinho, e aí a bola sobra pro Guilherme. Eu não entendi o que o Guilherme fez, ele cruzou a bola para trás, lá pra lateral, né? E aí a reclamação de que a bola bateu no braço do Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo tá caído com as 2 mãos colocadas à frente do corpo. Realmente a bola bate. Aí não dá pra marcar um pênalti desse, né, gente? Vamos lá, vamos combinar que aí não dá, né? E é o que o árbitro tá fazendo de gesto agora. Caído o goleiro do Grêmio para esfriar um pouco o Santos, né, Everton? Com certeza, no momento inclusive que é anunciado aqui o público e a renda na Vila Belmiro. 9.306 pessoas presentes acompanhando por enquanto a vitória do Grêmio por uma renda de R$ 439.188. Ô, Canhão. Alterações do Santos, a primeira agora. A gente vai ter alteração ali. O quarto árbitro levantou. Há uma reclamação. Isso, há uma reclamação ali. O árbitro vai ouvindo os jogadores do Santos no meio-campo, mas a gente já vai confirmar então a alteração. Está sobrando cartão amarelo para um banco do Santos ali, um cartão amarelo. Do banco de reservas aqui. Vou confirmar já em instantes para quem... Quesada, o que você ia destacar? Quesada não vai destacar? Não, eu pensei que ele ia dar uma caminhada até o VAR. Se vai pro VAR, obviamente que ele vai marcar o pênalti, né? Mas não tem nenhuma decisão nesse sentido. O árbitro faz um sinal de que o jogador estava com os 2 braços à frente do corpo, tá? Mas como se marca todo o toque, né? Também não seria nenhum exagero se a gente... Nenhuma surpresa se ele de repente marcasse esse pênalti a favor do Santos, né? Lá em Votuporanga a gente chama isso de bola queimada. Bateu na mão, né? É isso aí. Na verdade, Quesada, o VAR aqui é na linha de fundo. Como diria o maravilhoso Paulo Soares, à direita do seu rádio. É na linha de fundo. O que chama mais a atenção é porque ele tem que caminhar o campo inteiro, né? Então quando ele vem andando aqui por esse lado do fundo, a galera fica meio apreensiva. Bom, e entrou também o Tomás Rincon, né? Foram 2 então, Everton? Isso mesmo, vamos confirmar. Saindo então na lateral direita o Mike com a 2, entrando o Igor Vinícius com a 18. E também está deixando o campo o camisa 22, o Barreal, para a entrada do camisa 8, Tomás Rincon. Agora ele acerta a marcação aí. Tudo bem, o jogador já veterano. Agora. Mas que tem... Agora, exatamente. Pelo comentário. Agora. Mas tem que ser agora, porque se não fizer, daqui a pouco o Grêmio marca. Porque senão piora, né? É pior, exato. Arrebentou o cadeado, né, Quesada? Não vamos deixar escancarar, né? É isso aí. Agora vai ter que buscar o resultado. Um momento difícil do Santos na Vila Belmiro, de muita pressão. 24,5 segundo tempo e a pressão do torcedor do Santos aqui agora volta a ser mais intensa. Diz que obra jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. 24,5, apito final já depois do jogo no comando do Bruno Beliosi de cabeça. Alexis Duarte levanta no meio para tentativa do Roleza. Mas Rafael toca na bola o Edenilson. Mas Edenilson não, no meio Alex Santana. Edenilson, o autor do gol, fez o gol e foi embora. Como presente, ele fez o gol, nem comemorou e foi substituído. Na ponta essa bola, Igor Vinícius para trás. Toca Tomás Rincon na grande área para Luan. Luan levanta à frente para Tiquinho. Grandão passa pela bola, cai, falta. Noriega chegou, deu um abracinho. Noriega, se você quer a camisa do Tiquinho, é só pedir que ele entrega no fim do jogo. Com pressa, Zé Rafael cobra a volta e dá para o adversário. Errou, Zé Rafael tomou vaia, só que a bola volta para o time do Santos. Ia voltar, não dominou os campos, a bola passa pela linha lateral. Beto Rebeck, Caiane Martins, a dupla dinâmica da Central Técnica com Michel Lopes, fechando o trio na mesa, eles estão marcando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. São 25 minutos e 30 de jogo no segundo tempo. Brasileirão, 26ª rodada, Vila, Santos 0, Grêmio, Edenilson, Pedro Cohen. Rodada do Campeonato Brasileiro que só termina amanhã, às 7 horas no Barradão, o Vitória recebe o Ceará, às 7h30 no Castelão, Fortaleza e São Paulo, e às 8h30 um jogão, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã.
E agora um bumbo, meu boi. Zé Rafael dá um bicudo e manda a bola pra fora. Linha lateral, arremesso. O Grêmio bate sem pressa na ponta direita. Vem pra Estrela Bet. Acesse o site, abraçar sua conta Estrela Bet. Simples num instante. Lateral, o Grêmio cobrou Escobar de cabeça, rebate do bicudo, tira, mandando pra fora essa bola. Gustavo Martins, ela vai sair da linha de fundo, lateral. Arremesso pertinho da bandeira de escanteio na esquerda aqui, na defesa do Santos. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Escobar arremessa atrás da bola, Luan Pérez domina na esquerda, ainda levanta para o meio do campo, para Tiquinho Soares, sobe de cabeça, ganha atrás, Wagner Leonardo, a bola volta no meio do peito, domina, já vira à frente, tentando a jogada, o Dodge, disputa André, Nassula pela ponta, falta do Alisson na sequência. Escobar deixou o pezão e vai levar uma lembrancinha também do jogo, né, Everton? Ele que tá voltando de suspensão na partida de hoje, tinha ficado suspenso contra o Bragantino, acabou levantando tudo ali perto do meio-campo. O Alisson tá no gramado e o cartão amarelo aplicado pro jogador santista, camisa 31, Escobar. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciovw.com.br e consulte condições. Grêmio cobra a falta, 27 segundo tempo na batida, sem muita pressa, Cristaldo. Você ouviu o apito do Paulo César Zanovelli, o som da Bandeirantes aqui na Vila, com Marquinho Conceição, com Marcos Mesquita. Sai jogando o zagueiro Noriega, para trás a bola, vira para Gustavo Martins, que toca na grande área. Grando, quase chega em cima dele para tocar na frente essa bola aqui. O Rolezer dá um bicudo e manda para fora. Arremesso lateral, Santos cobrou com pressa. Vai do lado esquerdo para Zé Rafael pela ponta. Limpou primeiro. Belo corte para o pé direito. Caminhou por dentro. Para trás, o Laser virou para a direita. Igor Vinícius aqui, domina o lateral no apoio. Cruzou na área, a bola muito alta para Guilherme de cabeça. Bota para fora. Sobe bem mais cabeceou errado com o olho fechado e vai a da galera, Everton. Santos chegava pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola foi cruzando a área, passando, ninguém chutava. Quando ela chega pro Igor Vinícius pela direita, cruzamento, e o Guilherme toca de cabeça, sobe no alto, mas sem direção, direto pela linha de fundo. Tiro de meta pro Gabriel Brando. 28 minutos do segundo tempo. Leandro Quesada, nada de melhorar esse time do Santos. É que o elenco é ruim também, né? Não adianta mexer muito, não. Os reservas são piores que os titulares, que já são ruins também, né, Quesada? E aí a gente, com essa ideia, eu concordo com você, a gente ameniza um pouquinho os últimos técnicos que pelo Santos passaram, né? A gente reclamava dos treinadores, o Vojvoda veio para fazer algo diferente. E hoje o Santos está sucumbindo na lateral cobrado, Escobar na área, ganhou na primeira bola, mas perdeu. É que eu tento me impor, eu tô tentando ajudar, você percebeu, né, Quesada? Que eu interrompo você quando eu ataque do Santos. Tem que ser. Pra ver se eu narro o gol, mas não tem jeito, né, Leandro? Prioridade é o gol, ajudam, né? Prioridade é o gol, vai saber se não sai aí, né? Mas não tá legal, você tem razão, Canhão, não tá legal não. O Santos tem que pontuar pra tentar escapar aí do perigo, entendeu? E aí refazer todo o trabalho a partir da próxima temporada. Essa é a missão do Santos para ter um time mais competitivo e com o Vojvoda. Não adianta também depois querer demitir o Vojvoda ao final da temporada, como o Santos tem feito todas as temporadas. 29 aqui. O Grêmio estava até outro dia jogando o mesmo campeonato do Santos, que é o campeonato de não cair também, né, Quesada? Isso. E uma vitória contra o Internacional, como não muda a chavinha, né? Pois é. Mudou o campeonato à parte, né? 29:30, para trás essa bola, Roleiser toca no meio do campo, dá Luan Pérez toca para o outro zagueiro, o Alexis, dispara o lado, pede a bola, Tomás Rincon, próximos dos 30, tem muito jogo ainda, pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta, você sabe, pode contar. Roleiser na esquina, enfia pela ponta, a bola para o Escobar, que toca atrás, vira com o Guilherme, capitão do time hoje, Guilherme limpou para bater, um canhão, grandou, espalma para escanteio. Que raquetada do Guilherme! Everton! Se tocando bola não vai, por que não arriscar e mandar pro gol? É o que o Guilherme fez, ele corta e bate. Forte, Grando manda pela linha de fundo. O Laser cobra o escanteio, 30 segundo tempo, levantou para Guilherme de cabeça, sobe o zagueiro, tá na pequena área, a bola, Guilherme insiste, bota pro alto, Alex Santana. Ela volta na ponta para Roleiser, protege bem com o corpo. Dodge em cima, girou, vem Alex Santana para tomar o André. André tira, toca atrás da bola do lixo, a bola vai desviada do próprio Roleiser, vai direto para a linha lateral. Anga arremessou bola para o time do Grêmio bater. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 26ª rodada na Vila, com um pouco mais de 9 mil torcedores aqui. Santos Grêmio.
Grêmio 1-0, Pedro Cohen. Hoje foi dia de convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti anunciou quais serão os 26 jogadores que vão disputar os amistosos contra as seleções do Japão e da Coreia do Sul. Do Campeonato Brasileiro, apenas Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, foram convocados. Poxa, a gente não viu nenhum jogador de Grêmio ou Santos convocado, né, Queçada? Ô, Ancelotti, hein? Dê uma olhada para esses times, né? Que injustiça, né, Canhão? Nossa, esse Ancelotti, insistiram tanto para trazer ele. Imagina. Lá vem Guilherme, lá do esquerdo. Limpou para lá, para cá. Só faltava ele aparecer, por exemplo, na Vila para ver um jogo desses dois, né? Na direita, só se for para conhecer Santos. Alex para a grande área, rebate, tira aqui atrás, Wagner Leonardo, a bola vai no meio campo. André de primeira para trás, a bola Cristaldo na coxa para o Amuso. Igor Vinícius tentou limpar, ganhou, depois puxou pela camisa o Amuso. Amuso é rápido, botou na frente. Igor por baixo, fez a falta e vai tomar cartão também. Tava perdendo, foi lá e apelou. Mais um, né, Everton? Mais um no momento em que o Grêmio troca também, viu? Vai sair o camisa 47, Alisson, para a entrada do 16, Aravena. 47, Alisson saindo para a entrada do 16, Aravena, na equipe do Grêmio. E aí o outro é o 65, Riquelme. Isso, vai ter mais uma alteração. Daqui a pouco, em instantes, vai entrar o Riquelme. O quarto árbitro está aguardando para confirmar as alterações. O garoto Robinho Júnior. E no Peixe, exatamente, vem o Robinho Júnior em instantes também. O quarto árbitro agora está confirmando porque o Amuso segue caído ali no lado esquerdo do campo de ataque do Grêmio, recebendo atendimento médico. Primeiro vai sair o André pelo jeito também, né? A primeira mexida lá, o André vai sair. O assistente do Mano foi lá para mostrar. O outro que vai sair é o 77, que ele vai piscar a plaquinha para a saída do Riquelme, ó. Só que o André quer ficar, né? Normal, ele quer ficar, mas não vai ficar não pelo jeito. Tá ali ajustando a plaquinha, acertando. Ó, no Santos já agora confirmando, Roleiser, né? Exatamente, está saindo o camisa 32 Roleiser para a entrada do camisa 7 Robinho Júnior, bastante aplaudido. É esperança. O André Henrique, ele quer continuar. O banco não quer que ele continue, ele já está fora de campo. Só que não entrou ainda aqui o Riquelme. Vai entrar primeiro. Mas quanta atrapalhada aqui da arbitragem fora agora de campo. Confirmando novamente, saindo 47 Alisson para a entrada do 16 Aravena. E a outra alteração, saindo o camisa 77, o André Henrique para a entrada do camisa 65, o Riquelme. Tiveram que fazer muito para o André deixar o gramado, viu? Vem aqui buscar ele o Guilherme, dá uma forcinha, dá uma caroninha para ele. Grêmio cobra a falta na ponta esquerda, 33,5 segundo tempo. Grêmio vencendo na Vila 1-0. Alex Santana para fazer a cobrança, do ladinho o Marlon pede a bola, a arbitragem não autoriza a cobrança, tem gente muito perto, né? A barreira está muito em cima. Cobrada a falta Grêmio. Lá na ponta esquerda esse passe para Marlon para trás de novo, devolve a bola, recua a jogada, começa atrás com Dodi, Noriega, meia direita, fecha bem abertão, levantando o braço, Cristiano, foi falta, né, agarrado pela camisa aqui na meia direita, o Aravena, falta. A arbitragem para marcar a falta, tem torcedor que fica bravo com o árbitro, tem torcedor que fica bravo com o jogador do Santos. O que importa aqui é que o torcedor tá bravo, né? Com o time dele, com a marcação, Everton. Tá bravo, mas de fato foi falta, né? Vinha abraçando por trás ali o Aravena. O Luan Pérez, o árbitro, não titubeou e marcou falta pro Grêmio. Pra cobrança vem Alex Santana, 34-30, tá bem perto do Guilherme. Alex Santana já bate pra trás a bola, dá pra Gustavo Martins, que toca mais atrás com o Noriega, que mais atrás enfia a bola para Wagner Leonardo. Lautaro Dias em cima, Wagner abre a bola pra ponta esquerda para Marlon, pressão de Robinho Júnior, Marlon enfia pelo comando, bola muito alta. Luan Pérez cabeceia, em buscar a Tiquinho Soares, amacia na caixa, tenta o chapéu no Alex Santana com o braço, ia tomar o chapéu, a falta marcada, o Santos vai cobrar. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. 35 segundo tempo, Luan Pérez da esquerda carrega a bola, o zagueiro enfia pela ponta esquerda para o Escobar, olhou para cruzar, trouxe para o pé direito, levanta lá no bolo, para Robinho, passou alta demais, a bola vai sair, linha lateral, aliás, linha de fundo saiu. Igor Vinícius não chega, apenas protege essa bola, mal a bola vai para fora. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do segundo tempo. Brasileirão na 26ª rodada, Vila.
Edenilson fez, Grêmio 1, Santos 0, Pedro Cohen. Dando uma passada pelos outros resultados da jogada. Hoje, às 7 horas, o Palmeiras fez 3-0 no Vasco. No mesmo horário, o Mirassol e o Bragantino se enfrentaram no Campos Maia. O jogo terminou empatado, 1-1. Na Ilha do Retiro, Sport 2, Fluminense 2. Às 7h30, no Beira-Rio, o Internacional e Corinthians jogaram e empataram em 1-1. Em andamento agora, no Newton Santos, Botafogo 2, Bahia 1. Robinho Júnior na direita, faz uma graça, recua, dá ao lado e devolve a bola até Igor Vinícius, carrega pela meia direita. 36, tem muito jogo com várias alterações, paralisações. Aqui é jogo para 7, 8 de acréscimos com certeza. Luan Pérez domina a bola na esquina, enfia pela ponta para Zé Rafael, toma pressão, enfia na ponta, Escobar, vem Guilherme fechando, Escobar dispara pela ponta, Escobar para Zé Rafael, Lico da Grandina voltou, rincou na bola, tomou um rapa, Zé Rafael, falta. Alex Santana, um rapa. E vai ter cartão para ele, não vai não, Everton? Mais um cartão amarelo. Não vai voltar para o Rio Grande do Sul o time do Grêmio, mas vai com muitos cartões amarelos para o duelo contra o Bragantino. O Santos tem uma falta que pode levar perigo. Guilherme na bola. 37 minutos, ouça a torcida na Vila Belmiro. Já que o time não ajuda, é ruim, a torcida tenta ajudar. Vai ver se no psicológico consegue empatar esse jogo pelo menos. 37 do segundo tempo, Guilherme, cobrança de falta aqui na meia esquerda, na entrada da grande área. À esquerda do seu rádio, a falta para o Santos cobrar. Guilherme deve tentar o gol daí, ele bate bem faltas. 2 apenas no muro, protegendo o lado direito do gol do Gabriel Grando. O outro autoriza a cobrança no apito. Guilherme bateu direto, isolou. Ela vai longe do gol, linha de fundo, Everton. E o torcedor também, pelo som no estádio, não gostou nada da cobrança de falta do Guilherme. Pé direito na bola, direto pela linha de fundo, muito forte. Ela não passou nem perto do gol. É tiro de meta que favorece o goleiro Gabriel Grando. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. 38, segundo tempo, Leandro Quesada, Grêmio 1-0 e com justiça, né, Quesada? Com justiça, sim. Agora, depois dessas alterações aí, da entrada do Tiquinho, aí o jogo parou muito, muita mudança e tal. A gente teve poucas chances, né? Essa do Guilherme foi a melhor. Olha o Santos aí. Tentou Lautaro, ajeitou errado, a bola defesa, prensa aqui atrás, a sobra volta pela ponta com o time do Grêmio. Cristaldo levanta para o ataque, Luan Pérez ajeita na barriga, dá um balão, cai na ponta, vem para pegar Gustavo Martins, carrinho por trás, Lautaro tenta, recupera a bola, Tomás Rincon, dá um toque do lado esquerdo, bota na ponta, Guilherme é quem domina a bola pelo meio, Tiquinho na ponta direita, o Robinho Júnior, Guilherme vira a bola para Tomás Rincon, cercado por 3, por 4, levanta para Guilherme e de volta, lado esquerdo, devolve a bola para o Escobar de novo, 38-30. O Santos tem mais uma alteração, né? Fez 4, tem mais uma. 38-30. Recua a defesa, volta essa bola pela ponta aqui pro Igor Vinícius, que toca para Robinho, domina o menino. Lá em cima, belo drible do menino, só que o campo acabou. Ele tentou driblar, a bola tinha passado a linha lateral. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Dando uma olhada aqui nas opções, Leandro Quesada de ataque do Vojvoda, porque ele só pode botar atacante, é claro, né? Tá perdendo em casa, ele só tem o Bilal, né? Só o Bilal Brahim, né? Como é que alguém contrata esse jogador, hein? Ainda mais com esse nome, né? Jogador de 5ª categoria. Ah, o nome eu vou dizer a você, se ele jogasse bola, viu? Jogadorzinho mais ou menos, 25 anos. Se fosse bom, tinha ficado na Europa, né? Mas a culpa não é dele também, né? Tomás Rincon na esquerda, o Escobar no fundo, levantou na grande na bola, rebate, a defesa sobra, volta Igor Vinícius, se antecipa a Musa, a bola espirrada, volta na esquerda para Luan Pérez, tentou driblar, bateu por baixo, Cristaldo comete a falta, vantagem para Zé Rafael na meia direita, marcado pelo Alex Santana, toca na direita e faz a inversão para Igor, vem Robinho pedindo, vira a bola pro menino, Robinho para cima do Marlon, pedalou para canhota, bico da área, bateu direto no gol para trás, toque de cabeça do Wagner Leonardo, escanteio na jogada do Robinho. Everton. Para deixar o torcedor do Santos desse jeito aí, ó, na jogada do Robinho, ele que era tanto solicitado pelos torcedores, entra, ganha a jogada e escanteio, ele encarregado da cobrança. 40 minutos do segundo tempo, o Santos atrás do empate, 1-0, Grêmio, Robinho Júnior, escanteio Santos. Pé esquerdo, na esquerda, autorizado, levantou, Grando, na pequena bola sozinha, para o goleiro encaixar. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do segundo tempo.
Brasileirão, 26ª rodada. Edenilson marcou, Santos 0. Grêmio, o Santos ataca, ele volta a bola na ponta esquerda para o Escobar, que vira mais para a esquerda ainda. Dá no fundo para Guilherme, cercado pelo Alex Santana. Ameaçou driblar, limpou para bater, não bate, tortou de volta a bola para a ponta esquerda. Faz uma graça, Escobar, pede, ganha Guilherme. Levantou no gol de cabeça, Noriega corta, a bola voltou na ponta para frente. 41, segundo tempo aqui na Vila Belmiro. Santos 0-1, Grêmio, Pedro Cohen. Está perdendo a oportunidade de passar 13 adversários na tabela do Campeonato Brasileiro. Poderia ir ao 13º lugar, mas com a derrota vai estacionando na 16ª colocação com 27 pontos, 4 da zona do rebaixamento. Souza. Com dois em cima, levanta no ataque. Vai chegar o Escobar para dominar aqui da ponta esquerda. Dominou o lateral, ajeitou, puxou, marcado pelo recâmbio de volta. A bola para Brasão. Quem é que tá vindo agora no Santos? O Souza vai entrar no lugar do próprio Escobar daqui a pouco. Vai trocar o lateral esquerdo agora o Vojvoda. Tá tentando tudo que pode também, né? Vai mexendo para ver se vira alguma coisa. Até vale virar de vez em quando um professor Pardal, né? Quem sabe? Hoje realmente não é a melhor versão do Vojvoda, né? Realmente não é. Vai colocar o Souza aí para atacar mais, né? Ele pode fazer a ala, pode ser um lateral esquerdo, pode ser um ponta, mas tem que colocar o Souza para atacar. Escobar na canhota, recebe a bola no fundo, levantou na área a bola, caiu pedindo pênalti na grande área, a defesa, tocou, ajeitou, Tomazinho, comprou cobertura no travessão, bateu dentro do gol, é gol! Gol! Dominou com o pé direito, manda um canhão, ela bate no travessão, saltou grande para tentar pegar e não conseguiu, ela bate dentro do gol, um canhão do atacante do Santos dentro da grande área, a torcida comemora, o árbitro agora ouve ali a marcação da arbitragem de vídeo, para saber se pelo vídeo foi gol. Aqui da cabine, para mim, a bola entrou. O árbitro está confirmando o escanteio. Eu bem que tentei fazer o gol. Pode ser que eu não tentei, né, Everton? Não teve jeito. Canhão. Everton. Vamos então à última troca, saindo o camisa 31 Escobar para a entrada do 33 Souza, escanteio Robinho Júnior na bola. Escanteio, Robinho na bola, levantou pro gol, defesa, corta a mão, Zé Rafael ajeitou, bateu no travessão, livre, sozinho, tocou de cabeça, Lautaro, é gol! Gol! Segundo tempo, Lautaro empata. Após a bola bater no travesseiro, ele está livre, completamente sozinho, quase que dentro do gol do Grando. Bota o cabeceio e empata o jogo pro Peixe. 44 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Lautaro Dias. A torcida vibra como nunca. Torcida que sofre o tempo inteiro com esse time horrível do Santos. Torcida que sofre muito vendo essa porcaria de elenco. Que time ruim que tem o Santos. Que elenco ruim que tem o Santos. Esse torcedor não merece esse time. Ele sofre, mas não arreda pé da Vila Belmiro. Ele fica aqui e comemora o gol de empate na cabeçada do Lautaro Dias. Grando não tem jeito, tá feito.
O Santos empata, Everton Ramos. Em uma jogada de escanteio de Robinho Júnior, em 2 jogadas seguidas com Zé Rafael carimbando o travessão. Na primeira o torcedor já havia comemorado, o gol não tinha saído, mas na segunda ela carimba o travessão e se oferece com o gol aberto para Lautaro Dias. Ele marcou e deu passe no jogo passado, volta a marcar o segundo gol dele com a camisa do Santos, tudo igual na Vila. Mais 8. 8 de acréscimo aqui. Tempo o Santos tem. Bola jamais teve, Quesada faz 1-1 aos 44. E agora, né, tudo pro Santos, né? A atmosfera totalmente favorável pro Santos buscar essa virada que seria um grande resultado no momento tão difícil do time no Campeonato Brasileiro. E aí o travessão, né, tentou evitar aí 2 chances do Santos, mas o Lautaro empatou pro Peixe. Olha o Santos aí. Zé Rafael na área, cruzou para Lautaro, passou Robinho, ajeitou, bateu! Ela bate na grande área, toca no Noriega e vai para fora. Robinho ia virar o jogo, ia fazer o gol. Noriega defendeu, o zagueiro botou para escanteio. Everton! Para explodir a Vila Belmiro, não poderia ser melhor com Robinho Júnior. A bola se oferece para ele após cruzamento. Agora todo mundo aguardando para saber se ela não tocou na mão, mas Noriega é quem chega botando pela linha de fundo. Escanteio pro Santos, Robinho na bola. Quesada, tem replay aí, tem toque de mão ou não, Quesada? Conseguiu ver alguma coisa? Não vi ainda, escanteio, mas né? Quando eu der uma olhadinha... Escanteio. Robinho, escanteio, fecha de mate-mal, garoto Riquelme de cabeça, bota essa bola pra fora. 47. Todo jogo do Santos é assim, né? Se não todo, eu diria que 99,9 é assim. É sofrimento, o torcedor vem aqui, ouve a Rádio Bandeirantes, acompanha e sofre. Que time ruim, que elenco horrível. É um 2025 para esquecer. Para brigar para não cair de novo, para não voltar para a segunda divisão. A torcida faz isso, ó. Essa é a torcida, ela joga com o time, ou para o time, melhor dizendo, né? Ela compensa a ruindade desse péssimo elenco do Santos. Não arreda a pé da Vila, 9 mil torcedores, ninguém foi embora, gente. Tá todo mundo aqui. Continuam cantando no empate 1-1, a vibração deles. Zé Rafael domina a bola na ponta esquerda, marcado, Guilherme encostou, enfiou pelo meio essa bola, tentando Robinho, pra Guilherme, tá na área, Guilherme cruzou, bateu na barriga do Noriega, nada de pênalti, voltou pra Robinho de novo, Souza insistiu por aqui, caiu Souza, a bola vai pra fora, escanteio. Não bateu no Noriega por último? Bateu no Noriega. Errou o Zanovelli, não, Everton? Errou, bateu por último, eu também tive essa impressão no defensor do Grêmio, mas o árbitro confirma o tiro de meta pra delírio do torcedor santista. 5 minutos para acabar, Quesada. O detalhe é que, tá bom, vai. 5 para acabar, o Santos pode fazer 2-1. Mas pode tomar 2 também, porque é ruim, né? Pode levar a virada. O 2-1 também, né, Quesada? Tá tudo aberto. Agora, naquele lance lá não foi nada, não. O jogador do Grêmio tava com o braço colado, né? E vocês têm razão, foi escanteio aí pro time do Santos. Marlon de cabeça, chega na jogada, evita que ela chegue para Robinho, chuta Marlon para fora, arremesso lateral, o Santos cobra no ataque. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Por mérito, o Santos não merece ganhar o jogo, tá? Por mérito. A torcida merece ver esse time ganhar o jogo aqui, a torcida. Ela tá aqui. 49, Luan Pérez. Na esquerda para Souza. Pede na grande área, Tiquinho, dá um lança para a área. Caminhou, carregou, dá para Guilherme. Tentou jogar, tropeçou na bola o Guilherme. Meu Deus do céu. A bola às vezes faz isso. 49. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 49-30, resultado ruim pro Grêmio também. Tava vencendo o jogo, 1-1, não ajuda os dois aqui. Vem no meio, Zé Rafael, enfiou no meio, pra Tiquinho, pra Lautaro de cabeça, Wagner Leonardo. Guilherme insiste, a defesa tira, a bola volta pro Grêmio com Cristaldo. Do Cristaldo para Riquelme, pelo meio do campo, tentou dar a travada por baixo, o Rincon botou pra fora. Lateral, o Grêmio cobra na esquerda aqui no seu próprio campo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Quase 50. Quesada, se permanecer aqui com um empate esse jogo 1-1, ele vai esconder a ruindade desse time, porque a galera tá empolgada, né? Naquele calor do jogo, com o empate. Só amanhã que os caras vão acordar e falar, pera um pouquinho, nós empatamos, né?
Porque por enquanto no clima do jogo não dá pra vaiar. Mas vamos ver quem sabe agora 2-1. Igor Vinícius na direita, a bola. Robinho Júnior pra Igor, no fundo, pra cruzar, levantar a cabeça, cruzou alta, a bola, defesa corta, tá na grande área, sobra pra Guilherme na meia-lua, ajeitou pra trás, de bico toca a defesa, 2 contra 2, vai chegar Alex, o zagueiro volta primeiro na frente do Amuso e devolve a bola pra Brazão. Brazão domina, pé direito, enfia o pé nela, enfia no matraque. Estão na frente os zagueiros do Santos. De cabeça tentou Tiquinho, rebatida, a defesa tenta. Zé Rafael bate para Lautaro. Passe, a bola fica fácil para um grande na grande área. É um resultado que é inconfirmado, que a Sada vai esconder de novo, pelo menos, eu diria, amortecer o impacto dessa péssima qualidade do time, né? Que foi montado aí de qualquer jeito. Os técnicos que alguns indicaram, os jogadores não estão mais aí. Planejamento do futebol do Santos é um negócio, é uma piada, né? E aí nada consegue resolver, nem um técnico bom como o Vojvoda, né? Que também não faz milagre, né? Agora é um resultado justo para os dois, tá? Acho que ninguém merecia. Lautaro vencer. Na esquerda, fintou Wagner Leonardo na área, levantou para Robinho, cabeceou para trás, levantou a bola para Zé Rafael, para Igor Vinícius da meia-lua, perna esquerda virou para meia direita, para Souza na área, limpou, bateu no meio, com o pé, Noriega botou para fora para escanteio, Everton. Tenta uma última pressão para virar o jogo o time da Vila Belmiro e mais uma vez quem aparece é Noriega. Vai vir bola na área do Grêmio, Santos quer a virada, Robinho nela. Com quase 52 do segundo tempo, meus amigos, é um drama o jogo na Vila. O Santos empatou e agora tenta ganhar o jogo. 1-1. Robinho, escanteio, levantou de cabeça no meio, tenta Guilherme, a bola voltou na sobra. Rincon chutou para fora, escorregando e mandou a bola para fora pela linha de fundo. Vamos para o minuto final do sofrimento. Leandro Quesada, 1-1 na Vila. Não, eu dizia que ninguém merece vencer, ninguém merece perder, né? O empate tá aí, eu acho que justo para os dois lados. O Santos criou mais, é verdade, mas o Grêmio foi guerreiro, com todas as dificuldades. A análise que você faz para o Santos serve também para a equipe do Grêmio, né? São dois times, vamos ser sinceros, dois times ruins que estão jogando hoje na Vila Formosa. Ruins. Verdade. É Grêmio contra Grêmio ou Santos contra Santos aqui. Os dois são muito ruins. Tekelme na bola, tentou tomar, tem a falta, a primeira atrás em cima do Igor Vinícius. 30 segundos para acabar. E bater a falta e o jogo acaba. Apito final, chega já com o Bruno Miliose. Cobra a falta o Peixe, Alexis para a direita, Igor Vinícius, dispara pela ponta Robinho, Igor toca para Robinho. Zanovelli dá aquela olhadinha pro relógio. Segundos finais, é agora ou só no que vem? Vem no meio Robinho, vira a bola para Tomás Rincon, dispara pela ponta o zagueiro Luan Pérez, domina, vai colocar na grande área a bola. Preferiu mais à esquerda para Guilherme, liga de fundo, marcado, cercado, dribla, devolve ela para Luan. Luan cruza muito mal, rebate a defesa, a bola vai no meio quando apita Paulo César. Zanovelli de Souza. Na Vila Belmiro termina. Santos 1, Grêmio 1, Bruno Miliose. Valeu, Rogério Assis, narrou 2 gols na segunda etapa, o que era um 0-0 virou um 1-1, que não é bom para nenhuma das equipes. O Santos segue numa sequência sem resultados positivos. O Vojvoda está invicto, mas não ganha, hein? São 4 empates em 5 jogos no comando do Peixe, mas deu para dar um calor. Na Vila Belmiro, o torcedor ficou animado em busca da virada no finalzinho. O Santos segue em situação delicada no Brasileirão. Seu destaque aí do campo do jogo e o clima nas arquibancadas, meu caro Everton Ramos, após mais um empate do Santos na Vila Belmiro. Um misto de vaia e até mesmo de comemoração pelo empate, pelo ímpeto da equipe na tentativa da virada no fim do segundo tempo, nesse fim de jogo agora, viu, Miliose? Os jogadores agora se reúnem no meio do gramado, em alguns instantes vão saudar os 9 mil torcedores que vieram à Vila Belmiro para acompanhar esse empate. Como você disse, nada bom para nenhum dos dois lados, mas que mantém uma sequência invicta. Eles não vencem, mas também não perdem, né? O Grêmio chega a 4 jogos sem perder. São 2 vitórias e 2 empates durante esse período e os 2 empates fora de casa. Agora, no caso do Santos, 4º empate de Juan Pablo Vojvoda em 5 confrontos, e esse é mais um dos empates conquistado dentro de casa. O Santos empatou na estreia do Vojvoda com o Fluminense aqui na Vila Belmiro e venceu o São Paulo no Clássico, mas também um novo empate agora diante do Grêmio, diante do Tricolor Gaúcho. As duas equipes seguem ali com os pontos bem próximos da parte de baixo da tabela, né? Jogadores do Santos começando então a deixar o gramado neste momento na Vila Belmiro após o empate 1-1 aqui na Vila. Ô, Miliose.
Boa, Everton, você volta daqui a pouco então com a palavra de Juan Pablo Vojvoda. Tem que explicar algumas decisões dele aí, hein? Porque não conseguiu extrair de novo o melhor da equipe do Santos. É verdade, o Canhão destacou. O elenco do Santos, o Quesada, não é daqueles, né? Mas poderia ter feito coisa melhor, ainda mais contra um Grêmio que também não vem bem no Brasileiro. Antes de abrirmos o apito final e falarmos mais sobre o jogo e sobre o Brasileirão que vem fazendo o Santos, o craque do jogo, aqui na Rádio Bandeirantes, Leandro Quesada. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Será que tem craque do jogo hoje, ô Quesada? Não vou falar o que eu falei em off aqui pra vocês, senão a rádio sai do ar. Tá de sacanagem comigo, hein, Michel? Difícil hoje, né, Emilias? Os caras que fazem gols a gente sempre destaca, né? O Alisson foi bem, o gol foi anulado. O Edenilson, inclusive, atrapalhou o gol e depois foi fazer o gol, né? O que valeu pro Grêmio. E o Lautaro empatou aí num jogo que caminhava para a derrota do Santos, né? Puxa a sardinha pro lado do Santos. Vou votar no Lautaro, velho. Lautaro Dias, então autor do gol em jogos consecutivos, aliás. Pela equipe do Santos, é o craque Bandeirantes. E agora, abrindo o apito final, para falar não só desse empate do Santos, mas também do empate do Corinthians lá em Porto Alegre e da vitória, hein? O Palmeiras atropelou o Vasco no Allianz Parque, tudo isso e muito mais a partir de já, no apito final da Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Falta marcado, o Grêmio cobra sem pressa aqui na minha direita do seu próprio campo. Quando acabar, Santos e Grêmio tem apito final com Bruno Biliosi. Marlon pra canhota, Pavon, na área pro Edenilson, livre, escorou, é gol! Gol! Pavon domina a bola pela ponta esquerda, levanta a cabeça e cruza. O Edenilson está completamente sozinho. Mergulha, dá um carrinho na frente do Brasil e põe para dentro. O Grêmio marca 1-0. 11 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Edenilson. Santos 0, 1 Grêmio. Escanteio, Robinho na bola, levantou pro gol, defesa, corta a mão, Zé Rafael ajeitou, bateu no travessão, livre, sozinho, tocou de cabeça, Lautaro, é gol! Segundo tempo, Lautaro empata. Após a bola bater do travesseiro, ele está livre, completamente sozinho, quase que dentro do gol do Grêmio. Bota o cabeceio e empata o jogo pro Peixe. 44 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Lautaro Dias. A torcida vibra como nunca. Torcida que sofre o tempo inteiro com esse time horrível do campo.
O time do Santos não é bom não, realmente. Tem trabalho o Vojvoda pela frente, porque o Santos segue próximo da zona de rebaixamento. O santista que tá indo embora agora da Vila Belmiro vai com um gosto amargo, mesmo com o empate conquistado no final, não ajuda, hein, em termos de classificação. Daqui a pouco o Everton Ramos vai ouvir o Juan Pablo Vojvoda sobre essa partida. O Quesada, um Santos que, como a gente vem destacando, né, com o Vojvoda passou a atacar, inclusive no segundo tempo, uma formação diferente, ele tira um volante, vai pra cima e que abre espaços também. O Santos que também sofre muitos gols, como sofreu contra o Bragantino, volta a sofrer contra o Grêmio, foram 2, né, um foi anulado por uma bobagem do Edenilson ali. Poderia ter sido pior hoje o saldo pro Santos na Vila Belmiro, hein, Quesada? Poderia ter perdido o jogo, né? Poderia ter vencido, mas poderia ter perdido também, né? A mudança no segundo tempo com a entrada do Tiquinho, né? A gente até comentou, até você usou esse termo e eu confirmei e ratifiquei esse termo, né? O Vojvoda foi bem arrojado ao colocar o Tiquinho na vaga do único cara que realmente era o marcador do time, o João Schmidt. Ao fazer isso, o time fica mais ofensivo, sim, fica mais ofensivo, mas também fica mais desprotegido no sistema defensivo. Até achei que o Grêmio ia atacar mais do que atacou, mas foi suficiente, né? Um ataque com o Pavon, cruzamento na área, e o Edenilson, como homem surpresa, entrou ali com o pé esquerdo para fazer 1-0 para a equipe do Grêmio. E aí, depois disso, o Vojvoda foi obrigado a mudar radicalmente a equipe, né? Ele fez várias mudanças, né? Ele colocou o Robinho Júnior, antes ele colocou o Rincon na vaga do Barreal para também tentar ajustar esse sistema de marcação. Ele colocaria o Igor Vinícius, por fim ele colocaria também o Souza, né? E aí o jogo já estava se encaminhando para o final. E aí o Santos consegue encontrar esse gol depois de muita luta, né? Começa, na realidade, com aquele lance na sequência, com Barreal, Lautaro, Tiquinho 2 vezes, né? O Santos quase empata ali, já estava 1-0 para a equipe do Grêmio. Aí tem um chute do Guilherme aos 30 minutos, que o Grando faz a defesa. E aí tem um lance, né? Que até o Canhão narra, que a gente não sabia se a bola realmente tinha entrado ou não toda, né? A bola bate na linha, o Rincon faz o gol, mas a bola não entra totalmente dentro do gol, né? Ele bate na linha, a bola bate na linha, depois de bater na trave também. E aí, nesse lance, gera o escanteio. E aí, 1 minuto e meio depois, o Lautaro empata no rebote do travessão, no chute do Zé Rafael, dando números finais à partida. No finalzinho ainda, o Santos tenta criar uma coisa ou outra tal, mas diante das circunstâncias, Miliose, é melhor esse empate do que ter saído com a derrota jogando na Vila Belmiro, né? Pelo primeiro tempo, até que o Santos merecia coisa melhor. Mas a segunda etapa realmente foi muito mais na raça, na luta, do que qualquer questão tática, né? Envolvendo aí o técnico Vojvoda para cima do colega Mano Menezes do Grêmio. Enfim, menos pior essa derrota nessa noite. Um resultado que no campeonato é ruim para os dois, né? Não serve nem pro Grêmio, nem pro Santos para dar aí uma tranquilidade para os próximos jogos que virão. Sobre o Santos, Quesada, você falou muito mais na raça, até porque tem um limite no que o técnico consegue fazer em um elenco que tem muitos problemas. E mesmo contratando muito nessa janela, que foi o caso do Santos, o Santos gastou, foi atrás do Lautaro, trouxe zagueiros aí, algumas outras peças, não conseguiu dar ali aquela cara de elenco com peças, com opções que um time como o Santos precisa ter. E tem um campeonato pela frente que parece que não vai olhar muito para cima, Quesada. O Santos está com 28 pontos, a 5 do Z4, e a preocupação me parece que vai ser até o final fugir da zona de rebaixamento. E eu acho que isso também serve para outros times, né? Não só o Santos, eu acho que o Santos está numa posição delicada no campeonato. O Internacional, que hoje empatou com o Corinthians, tem que ficar esperto. Mesmo serve para o Atlético Mineiro. O Grêmio conseguiu dar uma desgarrada aí, né? O Grêmio chegou a namorar há muito tempo aí, né? As últimas posições no campeonato. Mas assim, o Vasco está numa situação complicada, o Corinthians tem que ficar espertíssimo também. Então, quer dizer, tem muito grande, muito time tradicional que tem que ficar esperto nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Santos é um deles, né? Eu acho que o Santos é um dos principais aí, né? Tem que tomar um cuidado imenso, porque o Santos não consegue fazer a lição de casa. Eu até comentava com você no intervalo que ninguém merecia vitória, porque o aproveitamento do Santos até chegar esse jogo era de apenas 45%, agora caiu, não é? Com esse novo empate jogando como mandante na Vila Formosa.
E o Grêmio, como visitante, também não se criava, com 33% apenas. Então, são times que não funcionam em casa, não funcionam fora e tem um aproveitamento terrível. A sorte do Santos e do Grêmio nesse momento é que tem o Sport, tem o Fortaleza que está fazendo uma campanha pífia, tem o Vitória que está mal e tem o Juventude que, embora tenha ameaçado ali uma melhora com o novo técnico, ele também não consegue sair, né? Tá na lama, ele não consegue sair, né? Eu acho que a régua esse ano vai ser um pouco mais embaixo. Eu vi aqui uma galera no youtube.com/Rádio Bandeirantes falando de 45 pontos. Eu acho que menos já é o suficiente esse ano. Eu acho que menos também, é. 42, 43, acho que vai ser por aí, porque os 4 times que estão no Z4 hoje estão bem abaixo e não vencem, né? Não conseguem ter sequência. O Quesada viu aqui alguns números do jogo. E a régua pra cima também tá alta, né? Verdade. A régua pra cima esse ano tá bem alta e lá pro rebaixamento ela tá bem lá no fundão. Isso também. Mencionando o G4, por exemplo, né? Os times estão com uma vantagem grande ali. Por exemplo, o Cruzeiro tem 50 pontos, o Botafogo é o quarto com 43, são 7 pontos. O São Paulo tem 35, enfim. Sim. É que tem um campeonato à parte ali no topo de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? Tem um outro campeonato que é só do esporte, que é o virtual rebaixado. E aí você pega que arrancou um empatezinho hoje. E aí você pega Vitória 22, Juventude 23, Santos 27, Inter 29, Atlético 29, Corinthians e Vasco 30, para não subir muito, tá? Tem o Ceará 31, mas assim... tem uma diferença. Peraí, que essa tem uma diferença, pô. Do Juventude pro Vasco e pro Corinthians são 7 pontos. Gente, mas tem muito campeonato ainda pela frente. Se o Corinthians continuar nessa média de 1 ponto a cada 3 jogos... tem um terço do campeonato pela frente. Né? E o Vasco também começar, né, a não conquistar pontos e o Inter não conseguir vencer 2, 3 jogos seguidos e o Santos também, daqui a pouco, se der uma desprendida aí o Juventude, um desses times pode entrar na zona do rebaixamento. É bom tomar cuidado, porque todo ano a gente vê, não cai mais, tá tranquilo, tal. Aí vem aquele mantra, time grande não cai. A gente sabe que time grande cai. E anda caindo, né? E cai uma vez, cai 2, 3, 4. No caso do Vasco, o Vasco já caiu 4 vezes. O Grêmio já caiu um monte de vezes também. O Ceará, né? E por aí vai. O Quesada, sobre o jogo de hoje, até porque daqui a pouco o Voivoda fala, a gente vai analisar o trabalho dele. Não sei até que ponto as estatísticas apontam uma melhora, mas o Santos chutou 24 bolas, acertou o gol 7 vezes. O Grêmio acertou uma vez só o gol. Resultado de 1-1, é uma história que a gente conta muito aqui, esse tipo de estatística não ganha jogo, mas o Santos parece que tem uma melhora de desempenho, pelo menos de participação do jogo, de criar chances. Por que tanta dificuldade para converter em resultado? Porque assim, quando a gente fala volume ofensivo pode ser tratado de que maneira? O time chegou e chutou bastante contra o gol do adversário. Você falou 7 vezes, né? 7 vezes no gol, 24 somando todas as finalizações. 7 chutes contra o gol não é um número para você não levar em consideração, né? E você rondar a área do adversário 24 vezes, né? Vamos falar que rondou 24 vezes, é um número legal. O volume ofensivo do Santos foi legal. Mas a gente falava e alertava isso ainda no primeiro tempo, né? Que até comentava, poxa, os jogadores brasileiros não chutam de fora da área, né? Você vê esse chute do Guilherme. Chute do Guilherme, gente, que foi um chutaço. Foi aos 30 minutos do segundo tempo. O Guilherme foi chutar uma bola mesmo com perigo para valer na veia aos 30 minutos do segundo tempo, né? Então é isso que a gente cobra, né? Que os jogadores chutem mais, que criem possibilidades para que os companheiros chutem mais também, né? Só que aí no segundo tempo, com a entrada do Tiquinho, a ideia era alçar a bola na área, né? Falou, vamos aproveitar, deve ter o Voivoda falando, vamos aproveitar a estatura do Tiquinho, que é um cara de presença de área, para ver se sai alguma coisa. E aí no segundo tempo o Santos criou aí, né? Foram 3 chances, bola na trave do Rincon, a bola quase entra, bateu na linha, o gol do Lautaro, né, na sequência, aquela sequência que o Santos também teve aí 4 possibilidades no mesmo lance de fazer o gol de empate, né? Então, isso realmente é positivo. O que eu não estou gostando do Santos é do meio-campo. O meio-campo não tem jeito, sai técnico, entra técnico, não consegue encontrar o meio-campo. Você vê as escalações do Santos, né? Você não consegue falar um meio-campo do Santos. Era o Pituca até um dia desse, gente. O Rincon era titular, perdeu. O João Schmidt entrou, saiu. Aí ele testou o Barreal. Um bom tempo. Cara, muda toda hora. Então é difícil. Se você não der uma sequência para um time titular, é muito difícil você fazer alguma coisa. Aí chega um novo treinador, que ele não chega no início de temporada tranquilão, para fazer um trabalho, né? Tranquilo, jogo a jogo. Não, ele chega para salvar o time, né? Com a faca no pescoço, com todo mundo pressionado. É difícil, é muito difícil, né? Então que o Santos também
além de se salvar esse ano, eu acho que vai se salvar, que ele se prepare adequadamente com o Vojvoda pensando em 2026, porque senão, daqui a pouco em janeiro, muda o treinador outra vez. Aí fica num círculo vicioso que não vai ajudar em nada o Santos, entendeu? E que os técnicos, que o técnico, nesse caso, né, trabalhe com o que tem, é verdade, mas que tome muito cuidado quando ele lançar para a direção de futebol, para o presidente e para a direção de futebol, alguma contratação, entendeu? Que essa contratação seja muito assertiva, porque nos últimos anos o Santos tem contratado cada coisa, cara, cada jogador de nível baixo. Você mesmo falou e você tem acompanhado esse processo, né? Então acho que é todo um processo, tem que tomar muito cuidado e de preferência não gastar muito dinheiro, né? E rezar para o Neymar voltar no ano que vem. Tem isso. No ano que vem. Eu acho uma grande bobagem esse discurso de que o Santos agora vai ser melhor sem o Neymar. Enfim. Ruim com ele, pior sem ele, cara. Pode ter certeza. Também vou nessa onda. Mas é ruim de qualquer jeito. Com ele, sem ele. Vinha sendo ruim. Porque o projeto é todo errado. Quando o projeto é torto. É verdade. Olha, Santista, atenção, daqui a pouco o Vojvoda fala, a gente está esperando o chamado do Everton Ramos direto da Vila Belmiro, mas agora informação da Central de Jornalismo da Rádio Bandeirantes com o Cristiano Panvec, que chega aqui no apito final. Tudo bem, Cris? Oi, Milhose, boa noite para você, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Informação importante, agora há pouco a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Votação na Câmara que teve resultado unânime, 493 votos a favor do texto, que ainda vai precisar passar pelo Senado e depois ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. A expectativa que essa regra passe a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Proposta que foi relatada pelo deputado Arthur Lira, projeto enviado pelo governo ao Congresso em março e uma das promessas de campanha de Lula em 2022. Texto que prevê isenção de imposto de renda para pessoas com renda mensal até R$5.000 ou R$60.000 por ano. E desconto para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350 mensais. Essas as novidades que surgem do Congresso Nacional nesta noite. Havia a expectativa, claro, de uma aprovação fácil desta matéria, uma matéria de caráter de grande apelo político, né? Principalmente no ano pré-eleitoral, mas não se esperava uma votação tão expressiva. Por unanimidade, então, aprovada a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Perfeito. Obrigado, Cris, pelas informações. Bilhose. É isso, deve valer a partir do ano que vem, caso passe nas próximas instâncias. Tivemos chamado da Vila Belmiro, Everton Ramos? Tanto não, a gente está aqui ainda já no aguardo na sala de imprensa da Vila Belmiro, aguardando o técnico Juan Pablo Vojvoda. Nenhum sinal dele por aqui, viu, Miliose? Eu não conheço, Everton, o Vojvoda nesse sentido. Ele é um cara que demora, você que já está acompanhando há algum tempo o Vojvoda no Santos aí, como é que é o esquema do argentino nas coletivas? Então, ele em média aí de 20 a 30 minutos após o apito final, geralmente ele já está na sala, eu imagino que isso seja um tempo até rápido, ele já está na sala de imprensa aqui da Vila Belmiro, tá? Depois desse amargo, eu estava ouvindo vocês comentando aí, um amargo empate aqui em Santos para a equipe do Santos e do Grêmio, né? Bom, então a gente vai aguardar, daqui a pouco chega o Vojvoda. E meus amigos, lembrando que vamos ouvir também, ao longo do apito final, as palavras de Dorival Júnior, que foi expulso. Você viu que essa era a expulsão do Dorival, cara? Por conta do pênalti marcado no final. A gente vai falar sobre isso, mas eu não achei pênalti não, viu? Marcação meio esquisita. Teve ali um contato entre o Kaká, que não foi bem no lance de forma alguma, mas que eu não sei se foi suficiente para derrubar o Bruno Henrique, não. Eu acho que o Bruno Henrique é inteligente, ele tenta chutar a bola e o movimento que ele faz, né? Como a bola está um pouco distante, ele vai tentar chutar a bola. Vai se esticando, então, né? Então ele vai se esticando. E aí, como há o contato, ele é esperto para... Eu acho que há um contato, mas ele não é suficiente para a queda como a gente viu do Bruno Henrique. Mas quem é que fez mesmo o pênalti? Kaká. Então é o que eu digo para você. Quando você escala um jogador que chama gol, o Kaká é o tipo do jogador de defesa que chama gol. Tem goleiro que chama gol, tem lateral que chama gol, tem zagueiro que chama gol. E aí eu vou colocar a culpa hoje no Dorival. Eu acho que a culpa do jogo contra o Flamengo pela derrota foi o Yuri,
né? Porque não foi o Dorival que foi lá e bateu a cavadinha. E que também perdeu gols, né? Também perdeu muitos gols. E hoje foi a culpa do Dorival que escalou o Kaká. O Kaká tá aprovado. O Kaká e Félix Torres, Héctor Hernandes, esses caras não podem jogar mais com a camisa do Corinthians. É isso. O saudoso Mário Sérgio falava isso. O jogador ruim, quando ele tá no elenco, ele é a coisa mais perigosa que um time de futebol tem, porque uma hora você vai ter que contar com esse atleta. É verdade. O Tchoca não tinha condições hoje? Por que não colocou o Tchoca? O João Pedro Tchoca. Então, e não foi mal. Ele foi mal no jogo? Não foi mal no jogo. Só que aí é o seguinte, você gasta o clube gasta um dinheirão com o jogador, e aí o que se obriga a fazer? Obriga o técnico a escalar o cara para não desvalorizar e tentar arranjar um outro clube na próxima temporada. E aí saem essas confusões aí, né? Isso serve pro Corinthians, porque você perguntou do Corinthians, mas... Sim. O São Paulo tá cheio de jogador assim. O Santos tá... Nossa, o Santos é quase o campeão dos campeões para ter jogador que não ajuda e, ao contrário, além de não ajudar, atrapalha, né? Tem aos montes aí. Não tem jogador que empolga, né? No Santos, principalmente. Acho que nenhum jogador ali que o santista vê. Talvez o Roleiser seja o grande nome aí da temporada, o cara que dá alguma esperança de algo diferente. Goleiro acho que faz, na média, com certeza, um bom ano. O Brasão. De resto, o Santos está sofrendo bastante. Os caras esforçados apenas. O Guilherme é uma incógnita, ela é uma interrogação. Tem jogo que ele joga bem, ele é o artilheiro do ano ainda, né? E tem jogo que ele simplesmente some. Ele foi aparecer hoje aos 30 minutos naquele chute. Realmente é terrível o momento do Santos. E teve ainda incógnita, né, do William Arão. Opa, chegou por aí, Everton? Não, ainda não. Eu ia só confirmar que o Guilherme segue o artilheiro do Santos com 14 gols na temporada, mas no Campeonato Brasileiro o artilheiro é o Barreal, 6 gols. O argentino também, que vem jogando bastante. E a história do William Arão, hein, Everton? De novo, cara, voltou pro banco, mas não joga. Qual que é o problema? O Arão, que a gente criou tanta expectativa quando chegou no Santos, até agora nada. Tá mal o Arão. Diria do Jesus. O Jorge Jesus. Então, depois de 2 meses, né, ele ficou 2 meses afastado por causa daquela lesão na panturrilha direita. A gente lembra que tudo aconteceu no duelo contra o Flamengo, né? O Santos ganha aqui na Vila Belmiro, ele entra por alguns minutos, mas acaba se lesionando. Ficou 2 meses fora dos gramados e inclusive não treinava com a equipe. Ele voltou a treinar com o elenco do Santos na semana passada, foi relacionado para o duelo em Bragança Paulista, ficou no banco de reservas, não entrou, assim como hoje também no duelo contra o Grêmio. Ele fica no banco de reservas, mas não tem oportunidade com o Juan Pablo Vojvoda. A gente lembra que durante todo esse período aí de 2 meses, chegou a circular a informação de que ele estaria insatisfeito e por parte do Santos também, o Santos estaria verificando a possibilidade de uma rescisão de contrato, o que não foi confirmado oficialmente pela equipe da Baixada Santista, mas ele então retorna na semana passada, passa a participar dos treinos, mas ainda não está tendo minutagem, não está tendo oportunidade com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O Quesada, nesse caso do Arão, eu não tenho ali os bastidores de como vem sendo a gestão dessa contratação, né, dessa passagem dele pelo Santos. Mas você viu a fala do Gil, que recentemente se aposentou, saiu do Santos, indica de que a comunicação não vem sendo forte do Peixe ao tratar com seus atletas, né? Porque o Gil, ele falou que sentiu que fizeram uma sacanagem com ele no Santos, que ele foi titular em alguns jogos, depois tiraram ele dos treinos, pediram para ele voltar e, enfim, vão gerindo a carreira do cara de uma forma confusa. Não sei se é um sintoma também. O torcedor santista não gosta de ouvir isso, mas ele concorda e vai concordar com aquilo que eu falo. O Santos é uma bagunça na gestão do futebol. Não vai dar certo, Milhose. Não tem como, cara. Você tem um técnico que conseguiu colocar o time de volta à elite. Aí manda esse técnico embora. Tô falando do Carille. Aí você traz um outro treinador. Aí esse outro treinador, Caixinha, fez o quê? Fez um trabalho lá que um ano foi legal no Bragantino, outro ano não foi tão legal assim. Aí o novo craque da equipe não gostava muito dele. Aí vem o Kleber. O Santos queria o Tite, aí inventou lá um emprego pro Matheus Bach, que é o filho do Tite, e o Kleber, que era o assistente dele. Também não deu certo. Agora veio o Vojvoda, que é o melhor desses todos treinadores. O trabalho que esse cara fez no Fortaleza, né? Foi do Caixinha pra cá. O Kleber deixou de ser assistente um dia desses para virar treinador.
E o Matheus Bach ainda não tem a condição de pegar um Santos, né? Que acho que é muita coisa para ele. Pode um dia vir a ser um grande treinador, de repente até melhor que o pai, não sei, né? Torço pelo sucesso dos outros. Mas você não consegue fazer futebol com sucesso assim, entendeu? O único time que consegue mudar de técnico toda hora é o Flamengo. Mas o Flamengo também está no piloto automático, né? É tanto dinheiro, é tanto jogador diferente, é tanto craque. Comentava isso com o Michel aqui, são 2 times. Você tem um time que entra em campo, você faz 5 alterações, você tem um outro time bom, né? Oi, Pedro. Só porque você comentou sobre o Flamengo, o Felipe Luiz é o primeiro técnico a completar 1 ano no Flamengo desde o Jorge Jesus. Então. Desde 2019. Olha isso. E quantos passaram por lá? Olha quantos treinadores não passaram por lá. E quantos foram campeões por lá, né? E quase todos foram campeões. Porque quando a gente elogia o Palmeiras é uma casa diferente, né? O Palmeiras está indo para... É o 6º ano já do homem, né? Ele chegou em 20? Isso, chegou em outubro de 2020. Então 21, 22, 23, 24, 25. Quinto ano, para não me confundir. Deve renovar até o 7º ano. Isso é fora da casinha. Quantos times brasileiros ficaram 5 anos com um treinador? São poucos. Né? O Tele Santana não ficou isso no São Paulo, olha que ficou um tempão. Marcelo Veiga lá no Bragantino, né? O Tite ficou um bom tempo, teve uma saída rápida e voltou, né? Era o mesmo projeto ali. São poucos, entendeu? São poucos. E aí o homem está há 5 anos. Então, mas o Palmeiras é uma casa diferente, né? E o Abel é um super vitorioso. O Flamengo não. O Flamengo não tem esse mesmo projeto. Muda de treinador como muda de roupa, né? Mas dá certo porque é o piloto automático. Agora o Santos não. O Santos não tem o poder financeiro do Palmeiras, não tem o poder financeiro do Flamengo e muda de treinador toda hora. E cada treinador que chega tem que trabalhar com aquilo que foi montado pelo anterior. Entendeu? Isso não é projeto, gente. Então é o seguinte, abraça o Vojvoda e fala, Vojvoda, você vai ficar aqui até 2028, tá? É você. Esse ano foi dureza, a gente vai tentar consertar para o ano que vem, né? E montar um time com a cara do Vojvoda, entendeu? E com um pouquinho do DNA do Santos. Eu acho que dá certo se fizer isso. Agora, se chegar em dezembro, tiver um mau resultado e mandar embora o Vojvoda, aí não adianta, pô, todo ano mudando de treinador. Gente, isso não dá certo, esquece. E hoje o Santos tem um treinador. Não é possível que esse cara, que fez um baita de um trabalho no Fortaleza, que também não tenha o mesmo potencial financeiro aí do Santos. O Fortaleza não tem o mesmo potencial financeiro do Santos, gente. Midiático, inclusive. Não é possível que o Vojvoda não consiga fazer um trabalho decente no Santos, pô. Então traz os caras do Fortaleza, traz o Marcelo Paz, então, para comandar o Santos. Talvez dê certo, né? E talvez esteja faltando isso, né? O Marcelo Paz, né? Talvez. Diga, Everton. Não, posso entrar nessa jogada também? Uma fala que me chamou bastante atenção semana passada, o Diego Serri, que é diretor de futebol do Bragantino, foi questionado em uma entrevista coletiva sobre por que ele mantinha o Seabra no comando, né? A gente lembra que o Bragantino, nessa fase pós-Copa do Mundo, em 14 jogos, perdeu 10. E ele chamou a atenção para a quantidade de trocas no Brasileirão da Série A e como essas trocas não mudam em nada. Os times trocam os treinadores e eles seguem brigando na parte de baixo da tabela, grande parte deles. Invariavelmente, quando você pega aí os times que foram rebaixados, são os times que mais mudaram de treinador. Tem umas exceções aí. Teve um ano que o Corinthians foi campeão e teve 3 treinadores em 2005. Mas isso é uma exceção à regra. E teve exceção também no Criciúma. Acho que o Tencate cai no Criciúma o ano inteiro. Ele comanda o time o ano inteiro e é rebaixado. Também acontece. Então acontece. Mas essas são as exceções àquilo que a gente fala da regra, né? Não há nenhum projeto de um time rebaixado, na maior parte, né? Ah, não, tá contando com aquele só um único treinador. Não, muda toda hora. O Atlético Paranaense teve um ano, mudou 5 vezes de treinador. Sim. 5! Aí não, poxa, gente, não vai dar certo nunca, né? E são sempre os mesmos nomes também, né, Quesada? Porque esses times que trocam muito de treinador apostam sempre nos mesmos nomes também. Olha, eu acho que o Santos ainda acabou acertando sem querer, Quesada. Eu falo isso porque o Sampaoli esteve muito próximo de acertar com o Santos. E por um detalhe não estava hoje comandando o time, né? O que teria sido um grande problema na minha visão. O Vojvoda hoje é um cara mais preparado para tirar o Santos dessa situação. Não digo nem tirar, porque restam poucos jogos, são 13 jogos restantes no Brasileirão. Tem que tirar o Santos da proximidade do Z4, colocar o Santos em alguma posição mais segura e tranquila no Brasileiro. Eu concordo com você. Não tem muito mais o que fazer. É o objetivo que ele tem esse ano. O Sampaoli ia colocar mais lenha na fogueira, né? Ou ia tentar apagar o fogo com gasolina. Eu não sei se vai dar certo também no Atlético não, hein? Eu tenho muitas dúvidas aí.
Tem muitas dúvidas. Olha só, o Flamengo, tá? Desde que o Jesus saiu, de 19 para cá, conta aí, Miliose. Era o Abel Braga e veio o Jesus, né? Aí, Domenech. Esse não ganhou nada. Quando o Abel chega ao Palmeiras, é o Domenech, tá? Então, olha lá. Nessa era Abel. Então, Domenech, Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, eu nem lembrava do Paulo Souza. Não. Dorival, Vitor Pereira, Sampaoli, você falou do Sampaoli, Tite e Felipe Luiz. São 9 treinadores. No período em que Abel Ferreira está no Palmeiras, o Flamengo teve 9 treinadores. No caso específico do Flamengo é uma exceção. O Flamengo muda toda hora, mas ganha tanto quanto o Palmeiras. E o Santos, eu tenho aqui o Santos, tá? O Santos é um negócio incrível, gente. O que o Santos tem de treinador é um negócio, assim, absurdo. Bom, nesse ano caiu o Caixinha, né? E aí veio o Kleber e agora tá o Vojvoda. Mas, de 19 para cá, inclusive com o Sampaoli, foram 16 trocas. Olha só, Sampaoli, Gesualdo, Cuca, aí com o Rueda o Cuca segue, aí vem Ariel Holan, Diniz Carilli, Fabian Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Turra, Aguirre, Marcelo Fernandes, Carilli volta, Caixinha, Kleber e Vojvoda. 16 treinadores. O do Corinthians, eu vou falar aqui, o Corinthians também mudou. Então, quer dizer... deve ser uns 10 do Corinthians enquanto também. O Palmeiras tem um treinador e tem um projeto e tem um treinador, esses times mudam toda hora. O Flamengo não entra nessa conta, tá? Só curiosidade, mas não vai dar certo, cara. Se alguém quiser provar pra gente que dá certo, então, não citando só o Flamengo, né? Aí tudo bem. Estamos aguardando que dê certo. Mas olha isso, de alguns nomes que você mencionou aí, muitos... Você não lembrava de alguns, né? Não, a gente nem lembrava. Pô, inclusive no Flamengo, né? O Paulo Souza que você mencionou. Mas no Santos, cara, o Aguirre ficou 5 jogos. O Turra, eu lembro que teve 7 jogos no Santos. Você lembrou do Lisca também? Acho que não completou 10 jogos no Santos. Então, cara... Não, e o Gesualdo era comentarista em Portugal. Ele já tinha se aposentado. Quem é que, com todo respeito ao senhor Gesualdo, quem é que inventou um cara que estava aposentado? Era a moda de trazer técnico português. Aí todo mundo queria um técnico português naquela altura. E aí foram tirar o Gesualdo da aposentadoria. É brincadeira, viu, cara? É brincadeira. Ô, Quesada, você falou sobre longevidade. Só uma curiosidade, porque eu acabei pesquisando aqui. Sabe qual é o técnico mais longevo da história do futebol brasileiro? É o Lula no Santos? O Lula é o terceiro. Perdão, é o segundo. Teve 12 anos. Quem que é o primeiro? Me conta aí. Olha essa história, eu não conhecia. Amadeu Teixeira ficou por 53 anos comandando o América do Amazonas. Pelo amor de Deus, gente. Ele era presidente técnico entre 55 e 2008. Não, vamos lá, vamos contar a história inteira. O Amadeu fundou o time, era o presidente, ficou como técnico. Até 2008, cara. E tá vivo o Amadeu? Boa pergunta, eu vou checar aqui. Olha isso, 53 anos. 53 anos no América de Manaus. Isso mesmo, América de Manaus. Ganhou o quê? E faleceu em 2017. Saudoso Amadeu. Olha cara, isso. não lembrava disso. Mas enfim, dos times de ponta, então, é o Lula, né? É o Lula. É o Lula que foi o técnico do grande Santos, né? O maior time de todos os tempos, o Santos do Pelé. Tem gente que não lembra disso, mas a gente tá aqui para contar essa história, né? E antes que vocês me digam, eu não vi o Santos do Pelé jogar, infelizmente, mas eu também sei que o Cabral não descobriu o Brasil, mas a gente tem que ler, né? Se a gente ler, fica mais fácil entender. É isso aí, não dá para escalar o Santos de todos os tempos de 2000 para cá, né? É uma grande injustiça. De Sandy Júnior para cá não dá, né? O Everton, e o Vojvoda, hein? Nada por aí, cara? Não, eu tava comentando aqui agora com um amigo que aquela média que eu passei para vocês de 20 a 30 minutos já passou, né? E hoje, de fato, em todos os jogos do Vojvoda aqui na Vila Belmiro com entrevista coletiva, foi o que mais o que mais está demorando até o momento. Até também porque é um empate bem amargo dentro de casa, né? Não, tranquilo, a gente segue no aguardo aqui do Vojvoda, depois também vamos com Abel Ferreira e com Dorival Júnior, que hoje estava irritado após o empate do Corinthians. Falando nos outros jogos, meu caro Pedro Cohen, me passa um giro da rodada aí, o que tivemos nessa noite de quarta-feira. Vi que tem jogos no Brasileirão que terminaram há pouco também. Atualize os placares aqui na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá, Meliose, vamos lá. A rodada começou ontem com 0-0 Atlético Mineiro e Juventude lá em Minas Gerais. Hoje, às 7 horas, o Palmeiras recebeu o Vasco e venceu por 3-0. Aos 23 minutos de partida... Então daqui a pouco a gente atualiza. Vamos com a fala do técnico argentino, meu caro Everton Ramos. Isso aí, foi só o Pedro Cunha tomar a palavra, Voivoda falando por aqui. Foi de propósito, né, Everton? Hoje, infelizmente, acontece novamente isso. Além da análise da partida que você costuma fazer na primeira pergunta, o que você gostou, que precisa ser ajustado para esse quase, né, dessa vitória vir e o Santos conseguir sair de vez, né, dessa situação de ficar muito próximo da zona do rebaixamento? Bueno, boa noite. Bueno, enquanto eu posso analisar o partida, o placar já é o placar que está, es el 1-1, não vou analisar um placar, mas... En cuanto a análisis, hallo que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde iniciamos no como habíamos o terminado la primera, mas después de o gol de eles, Ochimi respondió en atitude, en crear finalizaciones muy claras, ¿sí? Si tivemos hallo que 3 o 4 finalizaciones muy claras, que si entran esas bolas estamos hablando de otro tipo de placar. Mas o futebol es ter efetividade, hoje o faltou esa... Posso falar un poco de efetividade, mas eu posso falar de efetividade cuando la bola, no sé, creamos hallo que más de 20 finalizaciones y 4, 5 o 6 muy claras. Cuando falo de claridade, no sé si es, erramos en las finalizaciones, porque la bola en la travi son centímetros, ¿me entienden? Entonces, hallo que Ochimi continúa creando finalizaciones, continúa siendo un Chimi que impone ataques, más o recibimos, hallo que 2 chutes a gol o 1, y recibimos un gol. Eso, hay que corregir. Más adversario también yoga y en esta partida Fico también con un sabor amargo porque estábamos jugando en casa y eu queria conseguir esos 3 pontos. Aqui, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Hoje o Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. E agora o Santos tem uma sequência, incluindo com esse jogo, nos próximos 3 são mais 2 jogos aqui em casa. Eu queria saber como faz para o Santos recuperar esse protagonismo dentro de casa, começar a conquistar pontos, porque na situação que o Santos está na tabela, hoje é essencial que se conquiste pontos dentro de casa. Então eu queria saber como que o Santos... Como conseguir Acho que o Santos foi protagonista hoje, tanto no primeiro como no segundo tempo, salvo esos 10 ou 15 minutos do segundo tempo. Como fazer? Eu vou a continuar trabalhando, escutando no sé si críticas, pero escutando a jugadores, escutando a ver a mis analistas, a mi comisión técnica para mejorar eso. Más que mejorar, hay que mejorar os resultados. Os resultados se consigue creando chances de gol y defendiendo cuando conseguimos. Hoy, creamos muchas chances y conseguimos solamente un gol. Mas no sé si esas cantidad de chances es para caer a jugadores, decir, no fueron efectivos. No fueron efectivos en cuanto a gol, más o la bola iba a la travi, o intervenía golero, o están los palos también, que muchas veces o fuchibol depende de eso. Voy a continuar trabajando para que Ochimi se impor a adversario en cuanto a juego, en cuanto a finalizaciones y también en cuanto a efectividad para conseguir puntos, que es lo que precisamos. O futebol vive de puntos, vive de la tabela y eu sou consciente de eso también. Mas ¿cómo conseguir? Hallo que o camino es este, ¿no? Seguir intentando, proponiendo un juego de ataque como fue hoy, tanto en el primero como en la segunda parte, salvo los primeros 10 ou 15 minutos de segunda parte, sim? Juan, boa noite. José Boa noite. Edgar de Matos, do GE. Eu lembro que na sua primeira entrevista coletiva você brincou
com o fato da primeira pergunta ser sobre os jovens e a categoria de base do Santos, né? Eu queria falar especificamente sobre um nome, né? O Robinho Júnior, que hoje entrou e acabou, né, incendiando o jogo e inclusive participando do lance do gol, né, ao cobrar escanteio. Na semana passada ele acabou, né, jogando a partida do Sub-20, né, contra o Corinthians, e hoje, né, recebeu a chance e, né, teve uma participação importante, né? Nesse seu primeiro mês, queria, né, que você fizesse uma análise desse trabalho, inclusive, né, dele participando de partidas do Sub-20, né, tendo essa chance. Como que tem sido o trabalho especificamente com ele? Se é uma tendência, né, os jogadores como ele, como o Sherman também, fazer essa transição também, atuar em partidas do Sub-20 e também, né, subir para o profissional? Como que é a sua ideia de desenvolvimento de trabalho de nomes como Robinho Júnior nesse sentido? Bueno, en cuanto a Robinho, como todos los jóvenes, nos entrenamos mucho con esos jóvenes, es más, vienen mucho del sub-20 para completar treinamentos, porque necesitamos de ellos, como falo de él, como falé, no sé, de Gustavinho, que otro día, que nadie fala, ¿me entiende? O Kenai, que son más volanchis, Sherman, que ya tiene posibilidades, año pasado en Serie B, Juninho. Son jóvenes que para mí, los jóvenes, tienen que jugar, ¿sí? Tienen que jugar. Bueno, hay veces que no encontramos o no se encuentra el momento para que el jugador juegue en el primer elenco. Entonces, un joven estar un mes treinando y no jugando, para mí no es legal eso. Entonces, bueno, o nos da la posibilidad de utilizar a ellos en un sub-20. Por eso utilizamos a Sherman y ellos están predispuestos a hacerlo. A Sherman, a Juninho, bueno, más cuando las posibilidades lo permiten, porque ahora acho que sub-20 joga o sexta-feira, no temos viaje o sábado, entonces hay que encaixar bien eso. Entonces, son jugadores jóvenes que, bueno, que Santos siempre tiene ese potencial de jóvenes con jerarquía, con cualidades. Y bueno, yo estoy feliz con esos jóvenes y mi obrigación es ayudar a crecer a ellos también. Voivoda, boa noite. Queria que você falasse sobre a lateral direita, né? Pra gente que está de fora, a impressão é que o Mike não consegue fazer boas partidas. Até se esperava, quando o Igor Vinícius voltasse de suspensão, que ele pudesse ser o dono da posição, mas você manteve o Mike e deu sequência para ele. Queria uma avaliação sua em relação ao Mike, né? Se o Igor Vinícius está com algum problema de não conseguir talvez jogar 90 minutos, o porquê da sua decisão de manter o Mike, se ele pode também, contra o Ceará, até projetando o jogo de Fortaleza, está à disposição para ser titular. Bueno, ese falar de alguien en particular, você pergunta por Mike, en mi consideración, bueno, utilizamos a Mikey en la partida de Sao Paulo porque Igor no podía jugar, él le respondió, Chimi ganó, partida pasada con Red Bull, yo considero que hizo una boa partida. Bueno, hoy yo tengo que analizar melhor o rendimiento de cada jugador, y Igor está disponible y hay una concurrencia muy pareja entre los dos, y así me gusta, que las concurrencias sean parejas. Si uno está bajo en el rendimiento, el otro va a ayudar para que Chimi crezca en ese sentido. Voivoda, aqui Vinícius Figo da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Quando o Santos volta para a segunda etapa, o Santos volta com uma mudança tanto quanto ousada, a entrada do Tiquinho já no lugar do João Schmidt amarelado. Qual foi a sua ideia, tirando um jogador de meio de campo, já colocando um outro ofensivo, é claro, um time mais ofensivo, porém com o meio um pouco mais esvaziado? E queria entender também a volta do Escobar nessa partida. O Souza, que tinha feito uma boa partida com uma assistência contra o Bragantino, voltou para o banco de reservas e hoje o Escobar voltou a ser titular. Muito obrigado. Bueno, en cuanto a la primera, en cuanto a la Souza, principalmente, bueno, Souza hizo una boa partida en Bragantino, mas en cuanto a la estrategia, yo consideré que, bueno, que Grêmio iba a recuar un poco sus líneas e iba a jugar a transiciones. Souza es un jugador muy de ataque, ¿sí? Entonces, bueno, yo preferí ir de menos a más, asegurando, principalmente con Escobar, esa zona, se comprende. Entonces, él está en jugadores de transiciones individuales como Pavón, con mucha velocidad,
como Alisson, que también tiene velocidad, y digo, bueno, yo imaginaba este tipo de partida es lo que yo imaginaba antes del jogo. Digo, bueno, un Grêmio recuado, saliendo en transiciones, principalmente pelos lados. Y la primera pregunta era... Bueno, mudanza es, bueno, verdad, de Schmidt amarelado. Uno toma riscos. Eu sé que estuvo en un Chimi que precisa 3 puntos en casa. No encallamos bien en esos primeros 10 o 15 minutos, después sí. Sí, entonces, bueno, es algo para pensar, para analizar, más yo soy un entrenador que toma decisiones y en ese tipo de decisiones puede, bueno, Schmidt amalerado, continúa 10, 15 minutos más, esa era una posibilidad, o tomar riesgo a partir de ahora, o hacer un hombre por hombre, ¿no? Un Schmidt por Rincón, entonces era un hombre por hombre y bueno, continuar de lo mismo jeito. Entonces yo quise impor más presencia de área, porque teníamos control de bola en el primer tiempo, como ustedes vieron también, teníamos control de bola, teníamos finalizaciones, más yo quería más presencia de área, entonces consideré con Lautaro y con Chiquinho tener más presencia de área, recuar un poco a Barrial, y esa fue la idea, ¿me entienden? Más las decisiones las tengo que tomar antes y bueno, y después ver el desarrollo de Oyogo. Y bueno, coincido que los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo no fueron bons, ¿sí? Más después o Chimi, si vos se consigue los primeros 45 o no sé, los últimos 30 minutos, acho que Santos hizo una boa partida. Voivoda, aqui do seu lado esquerdo, boa noite, Pedro Larroca, Energia 97 FM. No começo da temporada, o Santos teve um grande problema, que ela bola aérea, que mais da metade dos gols num determinado momento do Campeonato Paulista, o Santos tinha tomado desse tipo de jogada. E o Santos toma o gol de empate lá em Bragança, a partir de uma bola aérea, e acontece a mesma coisa hoje contra o Grêmio. Você tem notado alguma diferença no posicionamento dos jogadores, no treinamento, enfim, que esse é um problema que você vai precisar se preocupar para as próximas partidas também? No, bueno, o bola parada es un aspecto muy importante de Oyogo. Es verdad lo de Bragantino, que recibimos un gol de una bola parada directa, donde hay responsabilidad de todos, principalmente de entrenador, más hay jugadores también responsables de eso, y ellos saben eso, más es fútbol. El fútbol es acertar y errar continuamente. Bueno, hay que estar atentos en eso. Hoy no sé si fue, no analicé bien o gol, no sé si fue de directo la bola parada o fue bola rodando, ¿me entienden? Entonces yo que ahí tengo que analizármelo, no fue una bola parada, bueno, son lances de juego mismo. Más, bueno, vamos a trabajar, como siempre trabajan, la bola parada se trabalha, hasta hoje mismo la trabalhamos, ¿sí? Voivoda, aqui à sua esquerda, do Jardim, boa noite. Voltando um pouquinho até na pergunta do amigo agora que você respondeu, da troca no intervalo, né? A entrada do Chiquinho no lugar do Schmidt, depois você troca o Rincon e o Igor Vinícius, né? Entram nos lugares do Barreal e do Mike, certo? Se eu não estou enganado. Queria que você se aprofundasse um pouquinho nessas trocas de novo. Você disse que queria mais presença diária e depois coloca o Rincon ali por dentro. O time acabou ficando um pouquinho mais com o Zé e o Rincon só por ali. Foi mais ainda nessa linha de ter uma presença diária e só os dois ali por dentro? No, bueno, la idea era, en el segundo tiempo, era defender siempre con 4, 2 zagueros más uno de los 2 laterales, o bueno, el que no sube, defiende, más con equilibrio de ser Rafael, ¿sí? Después Barreal es más de ataque, Roleiser más de ataque, los 2 presencia de área, Guilherme. Después, a medida que fue aconteciendo el juego, yo estaba mirando a Barreal, que ya estaba un poco cansado. Digo, bueno, ahora voy a mantener a
hacer a Rafael, pero con más libertades. Entonces vamos a defender con 3, estábamos perdiendo el juego, voy a asegurar con Rincón y voy a soltar más a Ser Rafael, que fue lo que aconteció, ¿no? Ser Rafael teve 1 o 2 opciones de gol muy claras, entonces él ya se soltó más o precisaba un hombre que sustente a él, y ese hombre tenía que ser Rincón. Eu sabía que precisábamos ganar, mas eu no quería recibir otro gol, porque si recibíamos otro gol se iba a poner mucho más difícil o juego. Y la presencia de área continuó, porque la presencia de área estaba Lautaro, que teve una chance muy clara, después de esa misma chance fue una doble chance de Chiquinho, no sé si vos se lembra, después o gol de Lautaro, entonces esa presencia de área, se manifestou no segundo tempo. Última pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Voivoda, eu não sei se você concorda, mas assim, em termos de desempenho, eu acho que o Santos fez as suas resultados um pouco melhores do que aquilo que temos nesse momento. Ezio Sadu, Sintonia Esportiva. Eu queria até, complementando a pergunta do meu companheiro aqui anterior, na questão da escalação, né? Você colocou o Hugo um pouquinho mais à frente na esquerda ali, o Angelelli ali um pouco atrás na esquerda, e a atuação do Vitinho também. Eu queria que você fizesse um pouco da análise do Vitinho e também do Hugo, porque são jogadores assim que viviam uma instabilidade. O Vitinho na ansiedade de fazer o primeiro gol e o Hugo na estabilidade de fazer uma boa partida, que acabou até surpreendendo e fazendo uma boa partida hoje, ambos. E se você me permitir uma segunda pergunta, em questão, né, da arbitragem, do VAR, tudo, o senhor falou em assumir responsabilidades do árbitro, né? A gente está vendo aqui, né, que simultaneamente está rolando a Copa Brasil Feminino, e eles estão implantando aquele sistema de FVS muito similar ao desafio do vôlei e do basquete, onde o árbitro, o VAR não atua, né, não chama o árbitro, e sim o técnico que pede quando se sentir incomodado, né, o desafio ali, né. Como que você vê essa situação também da tecnologia agora, tirando a responsabilidade do árbitro, se for aplicada também no futebol masculino, deixando essa responsabilidade para o técnico rever o lance e caber a arbitragem decidir se está certo ou está errado? Obrigado. Eu acredito que seria muito importante. Tudo que possa ser aproveitável em relação à tecnologia que está aí para ser desenvolvida, eu acho que é interessante. Ninguém quer tirar proveito de nada. Eu quero deixar isso bem claro. O Corinthians, e eu nunca fiquei aqui chiando em razão de arbitragens, mas temos tido muitos problemas e a de hoje foi estupim de uma situação que é muito desagradável. A confusão que foi gerada pela arbitragem no dia de hoje nos tira aí uma possibilidade real de estarmos numa outra situação dentro do Campeonato Brasileiro. E se somados a pontos que foram deixados, aumenta ainda mais essa condição. Vitinho e Hugo são dois jogadores, Vitinho está chegando, está praticamente se adaptando ao clube, ao grupo, já numa outra condição. Nos ajudou muito no dia de hoje. O Hugo veio de uma lesão, de uma operação. É um garoto que eu acredito que ainda possa nos dar uma ótima resposta. Fez uma partida muito boa. Espero que ainda continue evoluindo, porque ele tem potencial para crescer. Jogando do lado do campo, jogando por dentro, como já atuou, se não me falha a memória, contra o Fluminense, nos auxiliando também numa outra função que ele vem treinando e vem se adaptando com uma boa desenvoltura. Eu espero que ele continue crescendo, assim como o próprio Vitinho. Dorival, aqui, Matheus Quintino, Portal Meu Timão, boa noite. Aproveitando até um gancho de algo que você falou, de ter que mudar algumas peças para o time ter mais intensidade. Quando saiu a escalação, a gente percebeu que gerou muito barulho na torcida do Corinthians, foi pego de surpresa algumas peças que o torcedor não contava que ia começar como titular. O Corinthians teve na semana passada uma semana para treinar, enfrentou o Flamengo, e agora 3 dias e você faz algumas mudanças interessantes na equipe. Hoje a gente pode falar que o torcedor corintiano não vai conseguir ter uma sequência, de repente, de um time titular quando tiver 3 dias para cada jogo, que acaba alternando bastante, então precisa de fato mudar esse elenco, não dá para ter uma continuidade? Obrigado. Olha, se você quiser ter vitalidade, se você quiser ter um time um pouco mais recuperado, você não tem como repetir essa equipe a todo momento. Eu cito a partida anterior. Nós tivemos a semana. O Flamengo teve um jogo na quinta-feira. Teve que trocar, correto? Não me lembro quantos nomes de uma partida para outra. Então não tem como. Nós estaremos em campo daqui a 2 dias e meio,
2 dias e meio. É um absurdo, mas nós estaremos em campo daqui a 2 dias e meio com uma viagem chegando hoje de madrugada. Nós estaremos no centro de treinamento às 4 da manhã. Vamos para o campo novamente para fazermos já iniciando uma recuperação aqui dentro dos vestiários. Então não tem como ser diferente, não tem. Não tem como você manter os mesmos jogadores de um momento para outro. São feitos testes todos os dias após e nos dias das partidas, para que a gente possa definir com um pouco mais de certeza aqueles que estarão em campo. Hoje de manhã nós estávamos fazendo os últimos testes dentro da fisiologia do clube, para que nós pudéssemos ter todos os resultados possíveis e as definições dentro daquilo que mudaríamos. Eu acho que todos vêm percebendo que os jogadores estão entrando treinados, condicionados àquilo que estão fazendo, conhecendo as suas funções e procurando executar. Eu volto a falar, o Corinthians hoje está numa posição que nos incomoda, porém deixamos pontos importantes em razão de muitos erros que aconteceram, muitos erros nossos que aconteceram, mas acima de tudo também o desempenho em paralelo não reflete aquilo que a equipe talvez tenha nesse momento. O Corinthians merecia ter nessa situação já uma pontuação um pouco diferente. Não digo que estaríamos entre os 5 ou 6 primeiros do campeonato, não, mas fatalmente entre a 7ª e a 10ª posição nós estaríamos em razão daquilo que vínhamos produzindo, mas infelizmente os resultados não acontecendo. Tá aí, então a fala do Dorival Júnior, hein? Que estava bem irritado com esse empate, vai ser desfalque no próximo jogo do Corinthians. Vamos para mais uma pausa aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com